vídeo, tá? Eu acho que a partir de agora eu estou gravando, gravação foi iniciada, daqui a pouco o Teams mostra a mensagem, isso, gravação foi iniciada, a tela está compartilhada, então vamos lá, vamos começar e a gente já faz essa revisão aí. Bom, não vou falar das atividades avaliativas, não, falei no começo da outra aula, falei no começo de 2 semanas atrás. Vamos dar prosseguimento aí à revisão, para a gente aproveitar bem o tempo, não atrasar vocês. Eu também tenho aula 7, e aí depois eu formalizo tanto lá no SIGA, como vou avisando vocês no grupo de WhatsApp. Vou falar novamente como é que vão ser as avaliações. Então essa é a nossa última aula, tá? Que eu dei o título, já tem até o slide título lá na apresentação geral, né? E aí eu chamei essa aula mais do que de revisão geral, mas de revisão final, né? É como eu falei para vocês, eu achei que pontualmente, e modéstia à parte, as explicações ficaram didáticas, ficaram boas, mas no geral, como eu estou montando a disciplina e é o assunto da minha tese, é muito foco em materiais, vocês são elétrica, eu acho que os conceitos ficaram um pouco jogados, né? A ideia hoje não é só revisar, mas também costurar tudo que a gente viu do começo do semestre até agora, né? A gente poupa aí setembro, a gente faz as 2 avaliações nas próximas semanas aqui de agosto, e em setembro a gente nem se vê, né? Eu passo aí um exercício para vocês, talvez no próprio SIGA, para ajudar vocês a revisarem. Vamos ter 2 avaliações aí oral, bem simplesinha, não precisa montar PowerPoint, nada, é um bate-papo mesmo, como eu já falei várias vezes, né? Como eu falei, não vou ficar repetindo tudo aqui, vamos dar enfoque aí na revisão. Então a gente começou, já que a disciplina é de materiais dielétricos, eu acho que em relação aos conceitos de eletricidade em geral, eu acho não, tenho certeza, vocês sabem muito melhor do que eu, né? Mas a minha especialização é em materiais. Então a gente começou vendo aí conceitos puramente de materiais, para depois selecionar quais materiais seriam bons de elétricos e por quê. Esse foi o intuito da disciplina. Ver materiais, revisar alguns conceitos de elétricas, né? De elétrica, que como eu falei, imagino que para vocês seja revisão. Tanto que hoje eu nem vou revisá-los, porque como eu falei, vocês sabem melhor do que eu, mas a gente vai revisar em geral. E como nós começamos o semestre falando de materiais em geral e da ciência dos materiais, a gente começa a revisão também falando de materiais. Quando a gente fala em materiais de engenharia, materiais com aplicações de engenharia, como por exemplo, materiais de elétricos, que é o enfoque da nossa disciplina, a gente está se referindo aí estritamente aos sólidos, tá? Quando a gente fala em material, são os sólidos, muitas vezes em trabalhos científicos aí, TCC, né, de química. Às vezes o pessoal só vai trabalhar com líquido e gás, mas fala em materiais e métodos, tá? Os materiais iniciais utilizados, né, do ponto de vista da química, por exemplo, só para dar um exemplo, podem ser líquidos ou gases. Mas nessa disciplina, nas disciplinas de materiais, da área de tecnologia dos materiais, que eu dou para o técnico, da engenharia de materiais, que é a minha formação, a gente está falando aí estritamente dos sólidos. E para situar vocês, e até para exemplificar melhor que materiais sólidos seriam esses, quem seriam os materiais de engenharia, a gente lembra aí que a gente separa os materiais em 3 classes principais. Podem existir mais, o vidro pode ser considerado uma classe à parte e tal, sei lá, aí tem materiais mais tecnológicos, o plasma pode ser considerado um outro estado da matéria, mas os 3 estados aí, sólido, líquido, gasoso, os sólidos com aplicação em engenharia, que seriam os materiais, a gente separa aí até uma divisão didática, né, para ficar mais ilustrativo, em 3 classes. Então é isso que a gente vai escrever aqui, ó, que nós separamos em 3 classes. Não é que existem apenas 3 classes, mas existem aí 3 classes principais. Seria até ideal escrever no resumo aqui, que não vai caber, vai ficar muito escrito. Não simplesmente separamos em 3 classes, mas separamos em 3 principais classes, tá? Então, os materiais, nós vamos estudá-los sempre separados em 3 classes, porque algumas características muito diferentes dos materiais existentes, dos materiais utilizados, separam eles nessas 3 classes aí. Não que isso seja uma divisão didática, tá? Esses materiais são bem diferentes, mas o fato da gente começar citando a divisão torna tudo mais didático, né? Então, as 3 classes principais que nós vimos foram os metais. Os metais nós vimos muito pouco, porque afinal de contas eles são condutores e não
se encaixariam em materiais dielétricos. No fim da disciplina a gente viu que dá para fazer uma abordagem de compósitos, lembra? A gente vai falar isso, mas lembra que compósito é a mistura de duas ou mais classes de materiais, porque a gente combina propriedades já existentes nesses materiais sozinhos e produz um material novo com novas propriedades, que vai permitir, né, consequentemente, diferentes aplicações, tá? Então, os metais a gente abordou muito pouco, a gente já começou abordando eles porque eles têm a estrutura muito parecida com a das cerâmicas, que já interessa um pouco mais para a gente, porque cerâmicas são dielétricos, excelentes dielétricos. O que a gente chamou no final da disciplina de supercapacitores são cerâmicas. Isso está lá num dos últimos slides dessa aula de revisão, tá? O que é um supercapacitor. E a gente vai ver que materiais puros, isolados, que são naturalmente, que têm a propriedade supercapacitora, vamos dizer assim, são cerâmicas. E os metais a gente abordou só porque eles têm estrutura parecida com a cerâmica, mas mais simples. Então a gente começou, né, para introduzir essa área aí que é mais de materiais mesmo para vocês, falando dos metais e das estruturas dos metais para depois entrar nas cerâmicas. E a última classe, que geralmente não é um dielétrico muito bom, pode ser utilizado, mas não é muito bom, porém, combinado com a cerâmica, fica muito interessante, são os polímeros, né? Eu sou especialista em polímero, não poderia deixar de puxar a sardinha para o meu lado, né? Tô brincando. Mas os polímeros realmente combinados com as cerâmicas e até com alguns metais, a gente vai repetir isso lá no final, formam dielétricos interessantes. Metal sozinho não rola, cerâmica sozinha rola, muito bom, já é muito difundido a utilização prática de capacitores cerâmicos, né? Mas os polímeros combinados com essas duas classes podem gerar aí materiais com essa aplicação de material dielétrico muito interessante. Os polímeros sozinhos são utilizados, mas não são tão eficientes, mas combinados com as duas classes acabam tendo uma eficiência aí maior. Vou fazer de outra cor aqui para chamar um pouco mais a atenção, que um dos critérios principais para a gente separar os materiais sólidos em três classes, como eu falei, a divisão não é didática, divisão não é simplesmente didática, não que ela não seja didática, como eu disse, ela ilustra muito bem o conceito, mas não é uma simples, por exemplo, a divisão aí de ligações químicas, a ligação covalente, ela tem uma porcentagem de caráter iônico, né, a ligação química, puramente falando, muitas vezes a divisão sim aí é didática. Aqui não, as classes de materiais elas são bem definidas, mas um dos critérios que facilita a gente começar a organizar essa bagunça, olhando para todos os sólidos que existem, que são aplicados em engenharia, são as ligações químicas presentes nele. Não que seja o único critério, tá? Não é o único critério. Mas principalmente essa divisão aí foi feita, né, muito antes, talvez, até da química, lá na pré-história, quando as pessoas já faziam vasinho de argila e colocavam para queimar. Posteriormente começou a idade dos metais, o pessoal conseguiu fazer ferramentas, né, com os materiais metálicos, começou a explorar esses metais. Então já se sabe, já se tem essa diferença muito antes do desenvolvimento da química. Mas hoje em dia, para a gente situar de um modo mais interessante, um bom critério são as ligações químicas. Os metais, obviamente, a ligação que existe nele foi batizada, aproveitando o nome deles, é a ligação metálica. Atenção aí para a ligação metálica, porque a gente vê muito pouco de ligação metálica num curso de química, seja ele num curso introdutório que todas as engenharias fazem, ou mesmo na química do ensino médio, tá? Ela é uma ligação assim de natureza quântica, ela não leva muito em conta aquela regra do octeto que a gente chama, que todos os átomos querem ter 8 elétrons na última camada. Metais, você produz aí a ligação metálica por dois elementos, ou geralmente um elemento só, né? Por exemplo, você pode ligar alumínio com alumínio, vai formar o alumínio puro, ferro com ferro, vai formar o ferro puro, cobre com cobre, vai formar o cobre puro. São sempre dois elementos que querem perder elétrons, tá? Que não gostam, falando assim de uma maneira mais simplificada, que não gostam de elétrons, né? E como a gente discutiu, os metais vão ser formados aí pelo compartilhamento, não compartilhamento de elétrons, como seria a ligação covalente, que vocês já viram em química, aqui hoje a gente não vai revisar, mas que a gente revisou, né? Pelo menos não vai revisar especificamente, vamos falar de um modo mais geral, porque o curso não é de química, sim de engenharia, né, de vocês, mas a disciplina também é voltada para engenharia, né, é a fusão aí da engenharia de vocês, que é elétrica, com a minha, que é de materiais. Então, quer dizer, você tem nos metais você tem como se fosse um compartilhamento total de elétrons, você liga vários átomos de alumínio e faz uma barra de alumínio, todos os elétrons de cada átomo de alumínio estão sendo como se fossem compartilhados por todos os átomos,
forma-se uma nuvem eletrônica ao redor de todos os átomos. Por isso que os metais são bons condutores de eletricidade e calor, por causa dos tais elétrons livres. Como você junta um monte de cara que não gosta de elétron, para que eles se juntem, para que forme-se a ligação metálica, é como, né, uma maneira de simplificar, vamos dizer assim, um modelo muito interessante para explicar a ligação metálica, é que a gente diz que é como se todos os elétrons fossem compartilhados por todos os núcleos atômicos. E aí você fica com uma nuvem eletrônica, um mar de elétrons em volta ali de todos os átomos de alumínio presentes na sua barra, tá? É a ligação metálica, então, enquadra aí os metais, especifica aí a classe de materiais metálicos. Nas cerâmicas, nós podemos ter cerâmicas formadas de ligação covalente, mas as com mais aplicações em engenharia, e principalmente as mais interessantes para essa disciplina, são cerâmicas formadas de ligações iônicas, tá? Então, metal, ligação metálica, cerâmica, ligação iônica. Nós vamos colocar aí uma observação, que essa sim é uma divisão didática. Nem todas as cerâmicas são formadas por ligações iônicas. Existem sim cerâmicas formadas por ligações covalentes, tá? Como eu exemplifiquei, do ponto de vista da engenharia de materiais, o gelo, ou seja, a água sólida, pode ser considerado um material cerâmico, mesmo não tendo ligação iônica. É uma divisão basicamente assim. O gelo é um metal? Não, ele não tem ligação metálica. Ele é um polímero, que nós vamos escrever ali a definição de polímero. Não, ele não tem cadeias longas formadas por ligações covalentes. Mas ele é um sólido, não que ele seja a temperatura ambiente, por isso que ele não é um material de engenharia, que a temperatura ambiente, a água, né, é líquida. Mas se você quiser classificar o gelo, apesar de ele não ter aplicação em engenharia, ele entraria como material cerâmico. É um excelente exemplo de cerâmica covalente, tá? É bobo, né, a gente falar que gelo é cerâmico, mas a classificação seria essa. Mas para cerâmicas de engenharia, a maioria delas que possuem aplicação, ou seja, que estão sólidas à temperatura ambiente, elas vão ser formadas aí de ligações iônicas. E os polímeros são formados de longas moléculas, tá? Longas moléculas através da ligação covalente. O termo molécula já abrange que seja ligação covalente. Moléculas são formadas aí por ligações covalentes. Se não tiver ligação covalente, sendo rígido aí na química, a gente não pode chamar de molécula. A ligação metálica e iônica não forma moléculas, tá? Tanto que os compostos iônicos, isso vocês devem ter estudado na química, tanto no ensino médio quanto nas matérias ali do núcleo básico da graduação de vocês, os compostos iônicos são chamados, eles têm uma estrutura chamada de retículo cristalino. Nós vamos ver aqui a estrutura cristalina do sólido. Então, algumas observações do que foi escrito aí nas três classes de materiais. Vamos chamar aqui de observação 1, e essa observação 1 a gente vai escrever que quando a gente está falando aí em molécula, a gente já compreende que um composto molecular tem os seus átomos unidos aí por ligação covalente, tá? Então, eu vou por ligações covalentes. Quando a gente usa o termo molécula, a gente já está falando ali, a molécula é, vamos dizer assim, uma junção de vários átomos ligados entre si por ligações covalentes, que tem o compartilhamento de elétrons, é o caso da água. Não vamos entrar aqui no assunto de ligação covalente, é uma aula de revisão, né? Mas lembrem-se, é formado pelo compartilhamento de elétrons. Aí, se no caso são dois caras, dois átomos, ou mais, né? As moléculas podem ser maiores, que gostam de elétron, que querem receber elétron, que querem pegar o elétron só para ele, mas os dois atraem o elétron aí com uma força semelhante, se for o mesmo átomo igual, e aí eles acabam compartilhando. Não é igual aos metais, não é um compartilhamento entre todos os átomos, é o compartilhamento entre alguns específicos. E aí, conforme esses compartilhamentos ocorrem as ligações e forma-se a molécula. Isso com certeza vocês já estudaram, nem no curso de engenharia, mas não necessariamente no curso de engenharia, mas com certeza no ensino médio. A observação 2 que a gente vai fazer aqui, ó, é relacionada aí sim com aquilo que a gente falou das cerâmicas. Existem cerâmicas covalentes, tá? Existem cerâmicas covalentes, que poderíamos até falar que seria um composto molecular. É que não é muito comum,
a gente falar isso em cerâmica? Porque, por exemplo, as ligações do vidro têm um caráter ali intermediário entre as iônicas e as covalentes, mas não dá para dizer que é ligação iônica. Só que ele não se separa em moléculas. O vidro é formado por uma única rede tridimensional, formada por ligações aí que que estão no meio termo, mas que se parecem mais com as ligações covalentes do que com as iônicas. Então, assim, a gente não é a rara exceção, o vidro, que a gente vai ter um composto aí formado de ligações covalentes, mas que a gente não vai dizer que ele é um composto molecular, tá? Mas deixando claro aqui para vocês que as cerâmicas covalentes possuem um interesse menor em algumas aplicações, tá? Não em todas, tá? Que seria da construção civil, por exemplo, sem o vidro, né? Mas elas possuem um interesse menor nessa disciplina, tá? Nessa disciplina. Interesse menor, deixa eu apagar aqui para escrever direitinho, do jeito que eu fiz no meu esquema ali. Um interesse menor nessa disciplina. Não necessariamente um interesse... Não necessariamente um interesse menor na área de engenharia em geral, mas sim um interesse menor nessa disciplina, nessas aplicações aí de dielétricos. Claro que alguém pode aí procurar um artigo e achar um composto que tem ligações parecidas com a dos vidros que tenham algum tipo de aplicação, mas é minoria. Então a gente vai aí pela maioria, ainda mais numa aula de revisão, tá? Então o que separa os materiais em 3 classes, claro que não é só isso, é a experiência empírica. A gente sabe do nosso dia a dia, depois eu recorto bonitinho para mandar para vocês, tá? A gente sabe aí do nosso dia a dia o que é um metal, o que é uma cerâmica, uma porcelana, uma louça, seja louça sanitária, louça de cozinha, e a gente sabe o que é um plástico. É muito claro para nós, de maneira empírica, tentativa e erro, ou até intuitiva, né? Ou seja, pegando aí do nosso dia a dia, o que é um metal, o que é uma louça e o que é um plástico. Porém, nessa disciplina, a gente faz essa ilustração aí através das ligações químicas, que é uma formalização dessa classificação, tá? Fica mais formal, dizendo o que é o quê. Como nós vamos estudar os materiais, quais materiais? Os sólidos aplicados em engenharia, que se dividem nessas 3 classes. Vamos falar um pouquinho do tetraedro da engenharia de materiais. Eu sempre brinco que poderia ser um quadrado, porque você vai ter 4 pontos aí principais aos quais a engenharia de materiais se dedica. Engenharia de materiais não é a área de vocês, mas é interessante quando você vai desenvolver um capacitor, vocês atuar, por exemplo, junto com um engenheiro de materiais, para que vocês escolham o melhor dielétrico possível para pôr ali no meio das placas do capacitor, tá? É claro que essa ideia de desenvolvimento de tecnologia, infelizmente, né, é uma coisa que combina, eu já falei isso, né, fico até chateado de falar isso, mas a gente tem que falar a realidade, combina mais com a realidade do Japão, da Alemanha, dos Estados Unidos. No Brasil, se importa, né, muita tecnologia e se desenvolve pouca. Então, eu, como engenheiro de materiais, é com muito pesar que eu digo que, conversando com os colegas que formaram comigo, só trabalha com materiais e com desenvolvimento de materiais, salvo raras exceções que trabalham lá no Centro de Desenvolvimento em Paulínia, que é uma cidade perto de Campinas, ali no interior do estado de São Paulo, que lá realmente se desenvolve alguma tecnologia, mas ainda é pouca. Então, os meus colegas que trabalham com materiais, a maioria está na área acadêmica, assim como eu, e quem foi para a indústria acaba trabalhando mais com uma área, se dedicando, né, se debruçando mais sobre a área de logística, de planejamento, de compras, que seria uma área mais específica do engenheiro de produção, né? Mas, assim, pensando no desenvolvimento tecnológico, a atuação conjunta de um engenheiro elétrico e de um engenheiro de materiais especializado nessa área de materiais dielétricos seria interessante, do ponto de vista tecnológico seria muito interessante. Então vamos ver como é que a engenharia de materiais raciocina, tá? A gente faz um tetraedro aí só para ficar uma figura tridimensional, ficar mais chique, eu falo, poderia ser um quadrado, porque o importante são os 4 vértices, os 4 grandes campos de atuação, mas eles conversam entre si, por isso que a gente posiciona eles numa figura geométrica, tá? Porque eles conversam entre si. A engenharia de materiais, o estudo dos materiais nunca vai ser formado, né? Dificilmente, nunca é uma palavra forte, por apenas uma dessas áreas de atuação, porque elas dependem uma da outra. Então, o que a gente vai estudar é a estrutura dos materiais. Começando a introduzir as ligações químicas, como a gente fez na lousa anterior, já é uma boa dica para a gente começar a compreender essa estrutura. Tá, cerâmica é ligação iônica. Como é que os íons, então, no caso, né, não os átomos, podemos falar átomo também, mas o termo mais adequado é íon, como que eles vão se encaixar, se organizar
tridimensionalmente, formando aí um sólido composto por ligações iônicas. E os metais? E os polímeros, que são moléculas longas? Então, o ponto de partida é a estrutura. A estrutura define as propriedades. É por conta dessas diferentes ligações químicas, né, e como elas aí fazem com que o material seja montado pela natureza tridimensionalmente, e por conta disso, né, por conta da estrutura, que os materiais têm diferentes propriedades. Então, através desse lado aqui do tetraedro, essas áreas de estudo estão intimamente ligadas. É a estrutura do material que define as suas propriedades, tá? Não tem como separar as duas coisas. O processamento seria uma área mais tecnológica e menos científica, mas ela precisa do estudo científico. Para quê? Porque se você pega um material que tem uma estrutura, que te garante uma propriedade, vamos ilustrar aí, nós estamos falando de materiais de elétricos, nós vamos falar das cerâmicas. Tem algumas estruturas cerâmicas, nós vamos ver a seguir, que tem essa propriedade de elétrica. Tá, se eu pego na natureza, geralmente ele não tem pronto, mas se eu pego num laboratório o pó cerâmico, que tem a estrutura ideal, que tem a propriedade ideal, e vou fazer um capacitor, eu vou ter que moldar esse pó. Eu vou ter que prensar esse pó, eu vou ter que colocar ele no forno para queimar, para ele adquirir ali vamos dizer assim, a coesão estrutural ideal. Porque você imagina o seguinte, todo mundo já fez um vasinho de argila, um formatinho de argila. Uma arte na argila, geralmente na escola, quando a gente é pequenininho. Quando você tem um vasinho de argila pronto, você deixa ele secar até o dia seguinte, você olha para ele, só de olhar, às vezes ele já esfarela. Então precisa do processo de queima, que a gente revisou a semana passada, né? Revisou não, introduziu a semana passada, que é a sinterização. A sinterização é um tipo de processamento cerâmico. Eu tenho que garantir, eu como engenheiro de materiais, que durante esse processamento, durante esse processo de queima, a estrutura não vai se modificar. Claro que ela se modifica um pouco, né? Mas que, vamos dizer assim, é a difusão atômica que vai dar a coesão, que vai deixar o seu material como uma cerâmica aplicável, como uma louça, por exemplo, aplicável, e não como um vasinho que esfarela, ela vai ter que modificar esse processo de queima, vai ter que modificar o mínimo a estrutura para que você não perca as suas propriedades. Então, ao trabalhar com processamento, você vai ter que administrar o processo, seja ele queima, seja um processo de moldagem, para que ele mude o mínimo possível a estrutura do seu material, para que você não perca as propriedades requeridas. Requeridas onde? Na aplicação. Tá? Então, as 4 áreas estão correlacionadas. O engenheiro de materiais é aquele que estuda estrutura e propriedade, que é a ciência dos materiais, e processamento, que é a engenharia de materiais. O processamento vai ser para administrar a manutenção dessas duas coisas, a estrutura e, consequentemente, a propriedade. E essas 3 grandes áreas têm sempre o foco na aplicação, senão também não é engenharia, é só ciência do processamento. Você vai processar ali, isso nunca vai ser aplicado numa escala industrial? Não faria muito sentido, tá? Então, eu introduzi para vocês aí a área de estrutura e propriedade, principalmente. Comentamos brevemente aí o processamento, porque eu achei que estrutura e propriedade seria mais interessante, porque o processamento geralmente não vão ser vocês que vão fazer. Agora, conhecendo a estrutura e a propriedade, naquela ideia de você atuar junto com um engenheiro de materiais, conhecendo a estrutura e a propriedade, você saberia classificar qual material é melhor e qual material é pior para a sua aplicação, que é o grande interesse de vocês, pensando nessa área aí de materiais de elétricos, tá? Continuando, a gente tem o tetraedro das ligações químicas. São aquelas 2 figuras que eu falei que, infelizmente, eu não vou escrever, até por uma questão de tempo, tá? Mas seria um desenho simplificado de fazer. Da mesma maneira, o tetraedro das ligações químicas poderia ser um quadrado, porque o importante, né, assim como cada área aqui é ligada por um lado, na verdade, por uma aresta, né, porque a figura é tridimensional, por uma aresta desse tetraedro, ela poderia ser ligada pelo lado de um quadrado. É que aí você teria que traçar a diagonal do quadrado e tal, né? Não ficaria um desenho tão bonito, porque no tetraedro mostra bem que os 4 vértices estão ligados entre si, cada um por uma aresta. Existe uma ligação entre propriedade e aplicação. Existe uma ligação entre estrutura e propriedade, e assim por diante. O das ligações realmente poderia ser um quadrado, porque você não vai ter tanta intersecção aí entre lados distantes. É mais entre a aresta que liga cada 2. Né? Se você fizer um tetraedro, desenhar um tetraedro e colocar em cada vértice os 4 tipos de ligações, a covalente, a metálica e a iônica, que são as primárias, e num vértice todas as secundárias, que são aquelas mais fracas, que não tem a participação direta dos elétrons de valência dos átomos, você tem aí as arestas. Os metais ficam no vértice da ligação metálica. Eu até destaquei eles aqui, ó. Os metais estão aí nesse vértice, eles só têm esse tipo de ligação. A cerâmica e os vidros, como eu falei, elas podem ter as duas
ou até ligações que estão ali no meio termo, como é o caso dos vidros, mas as nossas de aplicação tecnológica estão mais próximas a esse vértice, então elas estariam mais aqui, ó, considerando essa mancha que o autor dessa figura fez aí para ilustrar. E os polímeros não tem jeito, os polímeros têm as duas. Lembra que a gente comentou que os polímeros são formados por longas moléculas, fazendo essas cobrinhas aqui, eu estou representando as longas moléculas, que dentro dela eu tenho, entre um átomo e outro, eu tenho a ligação covalente que é primária, certo? E entre as moléculas, para formar a estrutura do plástico, eu vou desenhar só uma, mas são várias, tá? São interações aí químicas, que são o que a gente chama de ligação secundária, tá? Vamos ver se vai caber aqui. Ficou apertadinho, mas coube. É a ligação secundária entre uma molécula e outra, tá? Então, o polímero não é que ele tem uma ou outra, ou que ele vai ter uma ligação meio termo, ele realmente tem as duas, por isso que ele fica nessa aresta, tá? Essa figura ilustra melhor aquela divisão que a gente fez, metais metálica, polímero primária e secundária, cerâmica para aplicação tecnológica, principalmente iônica, tá? Então a gente está batendo aí nas ligações químicas para que vocês conheçam primeiramente a estrutura dos materiais. Talvez tenha ficado um pouco desconexo esse slide aqui, mas a gente faz a ponte agora, como eu falei, a intenção dessa aula é costurar tudo, tá? Então aí os materiais, os sólidos e a classificação deles, aqui a ilustração gráfica dessa estrutura, dessas ligações químicas que vão definir a estrutura, tá? Então, falando dos materiais, da engenharia de materiais. Talvez fique melhor, não tinha pensado nisso enquanto eu preparava a aula, assim, né? Porque aqui a gente fala dessas ligações, aqui a gente ilustra como elas estão presentes em cada classe de materiais, e aí a gente entende que essas ligações definem a estrutura, que é um dos parâmetros aqui muito importantes, tá? Eu acho que agora a ordem ficou um pouco melhor. Bom, vamos entrar, então, em cada uma. Vamos entrar nas estruturas, para primeiro a gente entender as estruturas e depois as propriedades. Nosso curso é mais sobre estrutura e propriedade, para definir aplicação, e menos sobre processamento. Então, vamos entrar nas estruturas, novamente, de cada classe de material. Eu tenho mais uma lousa para escrever aqui, antes disso. Antes de eu falar das estruturas de cerâmica, vamos dar uma revisada geral no conceito de estrutura dos materiais, porque quando a gente fala em estrutura, a gente fala em estrutura cristalina, que é como os átomos estão organizados, seja num metal, numa cerâmica ou num polímero, tá? Lembra que o polímero pode ser totalmente desorganizado, mas os que nós vamos tratar aqui tem pelo menos algumas regiões organizadas. Quando eu falo organizados, com suas moléculas organizadas, tá? Então vamos escrever aqui, ó, materiais cerâmicos e metálicos. Pensando sempre nesse ponto aí de estrutura, definimos ligações químicas e caminhando pelas ligações químicas, que nós vamos chegar no conceito de estrutura, que para o desenvolvimento do material, como a gente viu pelo slide anterior, que eu troquei a ordem ali, é muito importante para a compreensão de por que aquele material tem aquelas propriedades. Sem entender estrutura, não dá para entender isso, tá? Então, materiais cerâmicos e metálicos apresentam ordem em sua estrutura atômica. Ordem em sua estrutura. Eu colocaria só estrutura aqui, mas para ficar claro para vocês, vou colocar estrutura atômica, para que vocês entendam que a gente está falando da organização dos átomos, tá? E quando eu falo átomo, eu estou incluindo também os íons presentes na cerâmica, tá? Mas isso não é em qualquer temperatura, não é sempre que elas estão ordenadas. Você fundir um metal, essa ordem do empilhamento dos átomos, ela some. Então é bom a gente destacar que essa ordem existe sim, mas que é numa condição específica, que é a temperatura ambiente, tá? Então, os metais e as cerâmicas, materiais cerâmicos e metálicos, apresentam ordem em sua estrutura. Mas cuidado, não é sempre, é a temperatura ambiente, tá? Aí a gente define aí dois critérios da estrutura, né? Dessa ordem, perdão, duas maneiras de chamar essa ordem. Essa ordem, o nome correto dessa ordem dos átomos é a estrutura cristalina do material. Então nós temos dois tópicos principais aí para estudar a estrutura cristalina dos materiais. Bom, vamos dizer assim, essa ideia de estrutura cristalina, ela não é só localmente, como um átomo está ligado com o outro, mas sim como um conjunto de átomos formam no metal ou numa cerâmica o que a gente chamou de grão, tá? Então a gente vai estudar estruturas cristalinas
como um tópico, e grãos e contornos de grão como outro tópico, tá? A gente viu isso aí, revisou isso aí. A gente falou, ficou muita informação, mas além da estrutura cristalina, que seria a perfeição, a ordem perfeita, um cristal perfeito na natureza não existe. Quando eu tô falando cristal, não é um cristal mineral que a gente acha por aí, que a gente pode usar de enfeite na casa. Tem gente que manja de um lado mais, vamos dizer assim, um lado, não seria uma palavra adequada, mas que a pessoa que faz energização de cristais e tal. Não, eu estou falando de cristal no sentido científico aqui, no sentido da ordem, né, daquelas estruturas, tá? Então, obviamente, né? Mas a ideia é que você não precisa pensar num cristal só como um cristal de quartzo que você compra, pode usar de enfeite, como eu falei, ou então um cristal daquela taça de vinho mais chique, mais fininha. Não, eu estou falando aqui cristal como essa estrutura organizacional dos materiais, tá? Eu estou falando aí da estrutura cristalina. Dentro da estrutura cristalina, que você tem ali o tipo de estrutura, que é aquela ordem local, menorzinha, ali dentro dos seus materiais, você tem, vamos dizer assim, uma ordem um pouco maior, numa escala um pouco maior, mais afastado. Essa estrutura cristalina, ela também vai ser ordenada numa estrutura um pouco maior, que é a estrutura de grãos, tá? Como eu falei, o cristal seria o cristal perfeito. Não existe. Sempre vão existir os defeitos cristalinos. Um átomo faltando em uma dada posição, vamos dizer assim, às vezes uma fileira inteira de átomos, que seria discordância. Eu não vou entrar nisso de novo, porque para vocês o único defeito cristalino que vocês têm que conhecer é o contorno de grão. A única estrutura, além da ordem comum, que vocês têm que conhecer é o grão. Por isso que eu só vou revisar ele. Nós fizemos 2 observações na lousa anterior. Então vamos chamar essa daqui de observação 3, tá? Observação 3. Aqui sim é uma divisão didática. Colocar a estrutura cristalina como um tópico e grão e contorno de grão como outro tópico, essa sim é uma divisão didática, porque o conceito de grão e contorno de grão ainda compreende a área de estrutura cristalina, tá? Divisão didática. Os 2 tópicos, né, que a gente dividiu aí, que os sólidos que possuem ordem, que é o caso das cerâmicas e dos metais, dos polímeros também, mas aqui focando por enquanto mais nas cerâmicas e nos metais, a gente vai ter que estudar 2 tópicos para entender as propriedades dielétricas, 2 tópicos desses materiais cerâmicos e metálicos, que seria a estrutura cristalina e a estrutura de grãos e contornos de grão, mas é tudo estrutura cristalina, tá? Os 2 tópicos compreendem a ideia de estrutura cristalina, tá? Então, os 2 tópicos compreendem estrutura cristalina. Ou simplesmente a estrutura dos materiais, que é a ordem cristalina, como os átomos ou os íons, ou até as moléculas, no caso dos polímeros, estão organizados nesse material, tá? Os exemplos que eu dei, eu sei que vocês já têm uma noção do que é isso, mas só para deixar claro que o termo cristal, utilizado no dia a dia por um cristal de quartzo ou por uma taça que possui um vidro mais chique, mais fininho, é um pouco diferente da ideia aqui. A ideia de cristal aqui é simplesmente ordem, tá? Como eu falei, inclusive a taça de vinho, aquela mais fininha, que você passa a mão na boca dela assim, com o dedo úmido, às vezes o cristal canta, que eles falam, aquilo lá é um vidro, com uma porcentagem maior de óxido de chumbo, tá? Vidro porque é desorganizado, vidro tem a estrutura desorganizada. Amorfo ou vidro quer dizer desorganizado, cristal quer dizer desorganizado, né? Mas a gente chama aquilo ali no dia a dia de cristal porque ela lembra, por exemplo, um cristal de quartzo, que a gente usa de enfeite, ou até para a área do pessoal aí que faz a energização de cristal lá, que eu não sei exatamente um termo adequado, né, para essa área. Então, quer dizer, não falei à toa essas coisas, não. É realmente para ilustrar a diferença da utilização do termo cristal do nosso dia a dia e aqui na área de tecnologia, ciência e tecnologia dos materiais. Porém, o nome aí do vidro mais fininho e tal, ele vem porque realmente, acho que eu já falei isso, mas repetindo, ele lembra aí um cristal, por exemplo, de quartzo, que é bem transparente e bem brilhante, tá? E vão existir outros cristais aí, ou seja, cristais, eu tô falando de cristais mesmo que a gente compra em loja de enfeite e tal, que eles não são transparentes, né? Tem a safira, tem o rubi, aí já é joia, né? Já é gema, já é um pouco mais caro. Mas ele não precisa ser transparente, né? Ele vai ter aí sim é um cristal e geralmente, principalmente o diamante, eu tenho certeza disso, é um monocristal, não tem essa estrutura de grãos, tá?
É um único cristal ao longo de toda a amostra. Não é uma pepita, né? Mas uma pedra de diamante lapidada, ela é um único cristal. Ela, ao contrário dos metais da cerâmica, que são vários cristais lá dentro, que seriam os grãos, cada grão é como se fosse um cristal diferente. Os metais da cerâmica são policristais. O diamante é um monocristal, tá? Assim como o cristal de quartzo, aquele lapidadinho, bonitinho, que a gente pode, né, utilizar de enfeite aí, entre outras coisas. É essa bem a ideia, tá? O termo cristal que a gente usa no dia a dia está sim correlacionado com a estrutura cristalina, mas não é exatamente um sinônimo, tá? Tem as exceções aí que no dia a dia a gente chama de cristal, mas do ponto de vista científico não é cristal, tá? Eu vou relembrar ao longo da explicação, acho que a estrutura cristalina ficou bem clara, a maneira como os átomos estão organizados em um material sólido, que possui ordem, obviamente, né? Senão não tem como eles estarem organizados. O vidro, por exemplo, não possui, né? Então os átomos estão aqui sem ordem, né? Estão desordenados numa rede tridimensional. Não vou ficar entrando na questão do vidro, mas eles não possuem. Cerâmicas e metais possuem. Grãos e contornos de grão, talvez não ficou claro, mas a gente vai repetir o que eles são e o que eles representam ao longo da explicação como um todo. Então a gente introduziu aí, né? Só revisando, porque eu estou tentando costurar tudo, mas é muita informação, então só a sequência por si só não vai costurar, eu vou costurando conforme eu for falando. Nessas 4 primeiras lousas que a gente viu, essa e essa, a gente viu aí as classes de materiais e definimos que os metais e cerâmicas possuem ordem. Essa ordem se chama estrutura cristalina. Agora vamos adentrar na estrutura das cerâmicas. Como é essa ordem nas cerâmicas, que é um pouquinho mais complexa do que no caso dos metais. Eu ia colocar a animação nessa figura, acabei esquecendo. Deixa eu colocar agora, peço desculpas aí, pessoal, para que a gente consiga discutir, focar no mais simples, para depois mostrar o mais complexo, tá? Agora sim, vamos deixar aí como se fosse a lousa em branco, tem uma referência ali, mas isso não vai atrapalhar. Como é que seria a estrutura da cerâmica? Cerâmica é ligação iônica, então ela é formada por cátions e ânions. Lembra que o ânion é o cara que recebeu o elétron. Quando você vai fazer uma ligação iônica, é um cara que gosta de elétron e que não gosta. Então, o que não gosta doa permanentemente, a doação permanente de elétron, o elétron para o cara que gosta. O cara que gosta recebe uma carga negativa, ele fica negativo e tem um efeito aí de repulsão entre o núcleo do átomo e a eletrosfera. Então o raio aumenta quando o ânion, depois que o átomo virou ânion, ou seja, recebeu um elétron. Então eu vou desenhar primeiro os ânions, que são maiores e possuem carga negativa. Eu falei uma carga negativa porque é o exemplo mais simples, tá? Pode ser mais de uma. Deixa eu desenhar aqui direitinho, mas aí eu acho que vai ficar mais rápido aí se eu desenhar todos de uma cor primeiro e depois todos de outra cor, tá? Então você vai empilhar os íons na estrutura da cerâmica, eles vão estar empilhados de maneira alternada. Estou desenhando aí para ficar bem devagar, para que fique mais claro e mostrando bem que eu estou raciocinando. Como é que eu estou raciocinando? Uma estrutura cerâmica não é uma única ligação iônica, que seria isso daqui, ó. Seria esse cátion aqui ligado com o vizinho. Vamos imaginar que esse aqui, eu fiz esse azulzinho muito grande, era para ser menor. Deixa eu desenhar todos os azuizinhos primeiro, depois eu coloco o símbolo de mais neles. Vamos imaginar o seguinte, eu vou rabiscar um pouco aqui, então eu vou sair da minha tela para depois eu poder apagar esses rabiscos, tá? Vou sair da tela para que depois eu possa apagar os rabiscos. Então, pessoal, é o seguinte, uma única ligação iônica vai se formar aqui. Esse cara que não gosta de elétrons doou um elétron para esse aqui, podem ser mais de um, mas vamos pensar no caso 1 para ficar mais fácil. Esse cara recebeu o elétron, ficou com a carga negativa e aumentou de tamanho por causa desse efeito de repulsão. Esse que perdeu o elétron vai ter um efeito de atração, porque desbalanceou, né? Vocês estudaram isso em química. A carga do núcleo no estado fundamental, sem ligação química, é igual à carga da eletrosfera. O número de elétrons é igual ao número de prótons, isso se equilibra. Quando você perde um elétron, o seu núcleo vai ficar com uma carga positiva maior, então ele vai atrair mais a eletrosfera. Quando você ganha um elétron, a sua eletrosfera que vai ficar com uma carga maior, então ela vai se repelir, não do núcleo, claro, mas dos vizinhos dela. Então por isso que quando recebe um elétron aumenta de tamanho, quando perde um elétron diminui de tamanho. Porém, essa ligação não se forma pela doação permanente de elétron. Ela se forma porque agora um é negativo e outro é positivo. Então é um efeito aí de atração eletrostática. Assunto aí que vocês conhecem muito bem também, né? Apesar de vocês ficarem mais na área da eletrodinâmica, certo? Atração aí eletrostática por cargas opostas. Consequentemente, essa ligação aí, ela não precisa ocorrer
apenas pelos dois do que doou e o que recebeu. Uma vez que você tem vários íons positivos e negativos, todos os positivos vão ser atraídos por todos os negativos e vice-versa, assim como todos os positivos serão repelidos pelos outros positivos. E a estrutura vai se formando de maneira alternada. O oposto é atraído, a carga oposta é atraída pela sua carga oposta, né? E a estrutura é alternada. Essa é uma representação simplificada e bidimensional. A estrutura tridimensional, a gente vai colocar ela aqui embaixo, espero que eu não esteja errando a divisão que eu estou fazendo, se eu tiver, depois eu apago e refaço, não, deu certo. Essa seria uma estrutura tridimensional, uma cerâmica simples, que é o NaCl, que só tem a doação de um elétron, só tem um tipo de cátion, um tipo de ânion, ele vai naturalmente, depois que ocorre a doação permanente de elétrons, ele vai se empilhando dessa maneira alternada pela questão da atração eletrostática. Tá vendo? Um modelo bidimensional, para simplificar, e um tridimensional, né, para depois que a gente já compreendeu a parte simplificada, para ilustrar aí um pouquinho melhor, tá? Aí, pessoal, existem algumas estruturas cerâmicas que têm, vamos dizer assim, uma característica favorável para ela ser aplicada como um supercapacitor, ou melhor, como um dielétrico e formar, no fim da história, um supercapacitor. Algumas estruturas possuem isso de maneira mais favorável. Tá? A gente discutiu vários critérios para a formação da estrutura. É necessário ter eletroneutralidade, ou seja, todos os positivos anularem todos os negativos. É necessário uma razão de raios para dizer quantos cátions vão circundar um ânion, né? Ou vice-versa, quantos ânions vão circundar um cátion. Tem todos esses critérios, a gente não precisa explorar eles todos, porque vocês não são engenheiros de materiais, né? Eu dei ali no começo para ilustrar, um dos motivos que acabou ficando muita informação. Mas algumas estruturas, preferencialmente, têm uma tendência a ter uma distorção na rede. Uma delas é a estrutura do tipo perovskita, tá? É a que é formada, é a estrutura do tipo AbO3, ou seja, dois cátions diferentes para cada 3 ânions. O ânion é sempre o oxigênio. O A é um tipo de cátion, que pode ser, por exemplo, o bário. No slide seguinte, nós vamos ver que também pode ser o cobre. E o B seria o titânio, por exemplo, pela diferença aí, porque aquela história da razão, a combinação dos três aí garante a eletroneutralidade, mas por aquela história da razão de raios e quantos tem que circundar quantos, acaba naturalmente formando esse tipo de estrutura cristalina, que a gente chama de perovskita. Que, lembrem-se, pessoal, mesmo esse desenho tridimensional é só um pedaço do todo. O todo aqui, por enquanto, seria um grão, que seria uma unidade cristalina, onde tudo se repete, a sequência se repete, você tem um padrão aí, você tem uma periodicidade de repetição, tá? Isso aqui, por si só, seria só um pedaço. Isso aqui, então, é a célula unitária, que é um pedaço menor ainda, que seria a menor unidade de repetição, tá? Isso vai se encaixando e se repetindo tridimensionalmente ao longo do material sólido. Isso aqui é um padrão para a gente compreender a geometria dessa estrutura. O cátion pequenininho tende a ficar no meio de um cubo, você pode cortar e dividir essa estrutura em vários cubos, e assim vai ser o padrão de repetição. No meio desse cubo aí, o cubo é imaginário, né? As posições dos átomos não, mas aí a gente, através dessas posições dos átomos, imagina os vértices de um cubo. Em cada vértice fica o cátion maior, que é sempre o cátion A, que pode ser o bário ou o cobre, no nosso caso aqui mais o cobre, a gente vai falar mais do cobre. O B, geralmente é o titânio, ele é menorzinho, por isso que ele consegue ficar lá no meio, circundado pelos oxigênios, por aquela questão da razão de raios, que a gente não vai retomar isso, não tem porquê, mas só para vocês puxarem na memória da aula lá de trás, tá? É a razão de raios que define quantos circundam, como eu falei. Então o titânio consegue ficar ali no centro desse cubo, o bário ou o cobre nas faces, nos vértices, e o oxigênio nas faces, porque aí atende os dois critérios para a formação, para a organização dos íons em uma cerâmica, tanto a eletroneutralidade quanto aquela questão da razão de raios, para estabilizar quantos circundam cada um deles, tá? São aqueles dois critérios que eu não trouxe, mas achei que valia a pena, né? Porque vocês não têm que saber isso aprofundadamente, mas comentar para vocês compreenderem o porquê disso aqui se formar naturalmente. Não que se forme na natureza, tá? Mas colocando os ingredientes corretos na receita e colocando na temperatura correta, ele se forma. É isso que eu estou chamando de naturalmente, tá? Você não precisa ali fazer uma catálise química na sua reação. Juntou os reagentes na proporção estequiométrica correta, aumentou a temperatura, essa estrutura vai se formar por conta daqueles dois critérios de formação de estrutura cerâmica, tá? E a perovskita, que eu não pus o nome dela aqui, então vamos escrever. Perovskita não é uma substância, tá? É um tipo de estrutura. Então vou até escrever aqui, essa aqui é a estrutura
estrutura do tipo perovskita, o mudo é no V, eu acho que vai aparecer de novo aí, se não for também depois eu corrijo, é o tipo de estrutura perovskita, tá? É essa cara aí, cátion pequeno no meio, oxigênio que é o ânion nas faces, cátion maior nos vértices, estrutura cúbica, e ela é um exemplo de estrutura que possui distorção na rede, tá? Ela é a princípio cúbica, mas sob um campo elétrico ela pode modificar, ela vai achatar em uma direção e alongar esse cubo em outra, ele não vai ser mais um cubo, ele vai ser um prisma aí, mas que tem os lados diferentes, tá? E a ideia, claro que eu tô falando prisma aí, não oticamente, tá? Falando prisma no sentido geométrico da palavra prisma, tá? Então a perovskita é um exemplo de estrutura que possui uma distorção na rede. Eu nem trouxe outras, tá? Por quê? Essa distorção na rede vai ser um desbalanceamento de carga e vai permitir a essa estrutura polarizar, ou seja, ter mais cargas negativas em uma região dela e positivas em outra região dela. Isso nada mais é, essa concentração de cargas, nada mais é do que a polarização. Então essa estrutura já possui isso naturalmente na presença de um campo elétrico. Porém, se você alterar os íons, né, nas posições A, que a gente chamou aqui, você não colocar só o cobre, né, ou só o bário, depende do material que você está trabalhando, e mudar, além do cobre, colocar outros que tenham carga elétrica e tamanho semelhante. Lembra, na cerâmica é importante carga elétrica e tamanho, para respeitar os dois critérios e então formar a mesma estrutura. Quanto mais íons diferentes você conseguir colocar nessa estrutura, mais distorção ainda na rede você vai causar na presença de um campo elétrico, né? Às vezes, dependendo se for um tamanho um pouquinho diferente, ela forma a estrutura mais um pouco distorcida, e ela já vai ser distorcida muitas vezes sem o campo elétrico, e isso é interessante. Com o campo elétrico, então, essa distorção vai ser maior, porque ela já vai ter carga concentrada mesmo fora do campo elétrico, mesmo sem a presença do campo elétrico. Ela já vai estar distorcida por causa dos íons diferentes. No campo elétrico, então, ela vai ter uma distorção maior ainda e vai polarizar mais. A nossa intenção nessa disciplina é achar materiais que polarizam com facilidade na presença de um campo elétrico. Tá? E essa é a gente focou principalmente nessa, por dois motivos. Essa foi a que eu trabalhei no meu doutorado, e, como a gente viu a semana passada, é uma estrutura que ainda está em alta na pesquisa científica, tá? A gente vai falar, vai repetir no último slide essa atualização da área técnica, da área científica. É o melhor, da área técnica não, né? Da literatura científica, da literatura técnica, perdão, dessa área aqui, tá? Então, é um exemplo de estrutura que possui distorção na rede. Quanto mais íons diferentes você conseguir colocar, maior será essa distorção. E isso é bom por quê? Porque polariza, tá? Esse é o ponto. Um exemplo específico de estrutura perovskita que tem uma permissividade muito alta, inclusive, eu falei que não ia falar da atividade, mas só comentando, uma das nossas atividades vai ser a leitura de um artigo científico explicando a razão desses materiais terem uma capacidade de polarizar tão alta. Logo na introdução ou no resumo do artigo, eu não lembro, eu ainda não li ele completo, não tive tempo de fazer isso, eu vou ler antes de passar para vocês, cada um vai ficar com um pedacinho, não vai ser nada muito pesado não, tá? Se alguém tiver problema com o inglês também, a gente pode traduzir aí o pedaço que vocês precisam estudar, sem problema, mas ele já começa falando, né, nesse artigo que ainda, e o artigo é de 2021, hein? Eu achei ele fazendo a busca da semana passada, eu tinha um outro, mas falei, esse é mais recente, que ainda as razões são desconhecidas. Tem-se as teorias mais aceitas e tal, mas 100% de certeza ninguém ainda tem, tá? Mas a gente explicou algumas delas. Uma delas a gente já falou, é a distorção na rede, tá? Eu até ia marcar para vocês fator 1, esqueci de marcar, porque a gente já vai dar aqui de maneira indireta os fatores que influenciam na permissividade da cerâmica. Esse aqui, ó, a distorção na rede, já é o fator 1, que faz com que as cerâmicas tenham uma permissividade muito alta. Nós vamos ver mais para frente o fator 2. Aqui é só um exemplo específico, a NCBCTO, né? A minha querida NCBCTO, que me deu muito trabalho, mas também me deu um título de doutor, né? Ela, NCBCTO, é por causa dos materiais, dos componentes que ela tem. Eu chamo ela carinhosamente de Nakabi-Kuti, eu acho mais fácil de lembrar o que tem, mas o nome que a literatura traz é NCBCTO. Aí você não sabe mais quem é um C, quem que é o outro C, eu não gosto muito desse nome, mas é o nome, é a abreviação do nome dela, tá? Ela tem a estrutura perovskita e pela cor, ó, você já consegue ter uma ideia de que tipo de modificação foi feita na estrutura. Ela, naturalmente, é cobre nos vértices, titânio no centro e oxigênio nas faces. Aqui continuamos tendo titânio no centro, oxigênio nas faces,
mas não são todos os vértices que possuem o cobre. Algumas posições, né, é 1/3 de cada 3, então um de cada 9 posições que seria o cobre é um sódio, a outra dessas 9 é um cálcio e outra dessas 9 é um bismuto. Sendo assim, apenas 6 de cada 9 são cobre. As outras 3 são formadas por esses outros 3 caras aí, conforme a proporção estequiométrica da própria fórmula, né, que está aí do material cerâmico. As cores são para vocês saberem em que posição entra cada cátion, né? No caso, cátion são os vermelhos e os azuis. O verde é o oxigênio, que é o ânion, né? É o cara que ganha elétron, é o oxigênio. Os outros 5 são os que perdem, né? O meu co-orientador até falou assim, vocês querem mesmo sintetizar esse material? Porque a minha orientadora era da Polímeros, o meu co-orientador da cerâmica. Ele falou assim, ó, é muito componente, é um time de basquete, né? São 5. E realmente, né, essa é a ideia, é muito componente, acaba ficando complicada a síntese desse material. Para eles que tinham experiência, talvez não tanto, mas para mim, que sou da área de polímeros, foi bem complicado, mas valeu a pena, né? Então, esse material, por diversas razões, que a gente vai estudar lá na apresentação do artigo científico daqui 2 semanas, vou passar para vocês o quanto antes, tá? Para vocês terem tempo de cada um ler a sua parte, se precisar traduzir, fala comigo, eu traduzo, enfim. Mas a ideia aqui é que você tem já um dos fatores que influenciam na altíssima permissividade da cerâmica, que é a distorção na rede. Muitos íons diferentes numa única cerâmica faz com que a rede tenha mais distorção. Consequentemente, tem um desbalanceamento de carga elétrica já sem a presença de um campo elétrico. Na presença, então, você tem aí uma polarização bem alta. Mas esse é um dos fatores. Tem o outro fator, que aqui eu já até deixei o espaço para eu não esquecer. Esse aqui já está com a cor certa, só tem que pegar a caneta, né? Esse daqui é o nosso fator 2, é um fator conhecido como barreira de Schottky. Hoje eu descobri que Schottky não tem um I aqui depois do 2T's. Eu acho que antes tinha, porque eu acho que no meu livro do Callister tem, então nos outros slides está errado, tá? E vai errado mesmo, mas pelo menos hoje. Mais para frente, se eu ver que não tem nenhum, eu vou corrigir todos, tá? Então, a barreira de Schottky, eu coloquei a figura em cima da letra, deixa eu arrumar, que aquilo ali está incomodando o meu toque. Vou arrumar, vai ficar pior, quer ver? Se o PowerPoint me deixar arrumar, eu arrumo. Tá, mais ou menos. Põe um risquinho ali, vamos ver se dá, vai. Pronto. Bom, tá, mas tá bom. A barreira de Schottky, que a gente chama de barreira de Schottky, é o fator 2. Esse nome é meio complicado, ele não remete muito bem ao que é. O outro lá a gente falou, o desbalanceamento de cargas pela presença de íons diferentes, né? Pela variabilidade de íons na estrutura, que vai causar aí uma distorção, um desbalanceamento das cargas elétricas. A barreira de Schottky é o seguinte, nesse tipo de material, como eu falei, as origens ainda não são muito bem conhecidas, mas existe a característica do grão ter uma característica de semicondutor, conduzir muito bem, ou razoavelmente bem, na verdade, né, os elementos de carga, e o contorno ser isolante. Isso faz com que, ao longo da polarização, né, ao longo da presença, vamos dizer assim, de um campo elétrico atuando nesse material, você tem a concentração de cargas na interface, que seria o contorno de grão. Como eu falei, eu ia revisar o que é o contorno de grão. O que acontece aqui? Dentro de cada um desses grãos, a gente tem os átomos da cerâmica. Eu vou exagerar no tamanho, tá? Eles não são tão grandes assim. Mas vamos pegar aqui uma região que tem 2 razoavelmente grandes. Você vai ter ali, oh meu Deus, cátions e ânions. Eu vou desenhar como se fosse uma coisa só, como se fosse a estrutura de grãos dos metais. Você tem ali cátions e ânions, cátions e ânions, cátions e ânions, alinhados conforme algo que a gente chama de orientação cristalográfica. O termo é complicado, mas a definição é simples. A orientação cristalográfica é simplesmente um ângulo em relação à referência que você quiser. Como a gente trabalha em micrografia e em fotos, o ideal é sempre pegar a horizontal, né? Mas você tem dentro de um grão uma dada orientação cristalográfica, ou seja, essa organização tem um ângulo. Se eu fechar todos os cubinhos que formam essa organização, ela vai ter um ângulo aí com a horizontal. Ela não vai... O verde ficou quase da mesma cor. Vou fazer esse amarelo aqui, porque ele é escuro, o amarelo vai aparecer bem. Ela tem um ângulo aí em relação à horizontal, tá? Ela tem um ângulo em relação à horizontal. Consequentemente, se formar próxima dela uma organização, uma estrutura organizacional que tem um outro ângulo, vamos fazer de outra cor, não vamos fazer da mesma cor porque é o mesmo material, que tem um outro ângulo em relação à horizontal,
não vai rolar um encaixe perfeito desses átomos. Eu nem preenchi todos, tá? Eu preenchi só alguns. Não vai rolar um encaixe perfeito, porque o ângulo é diferente. Vejam que aqui no grão pequenininho, o ângulo de alinhamento em relação à horizontal dos átomos, né, dos planos atômicos, é bem maior do que do outro. Então não tem como encaixar, não tem como formar a ligação. E isso acontece na cerâmica e nos metais, os materiais policristalinos. Essa diferença vem da solidificação dos metais, que quando ele está fundido, ele vai começar a solidificar em alguns pontos, ou seja, vai organizar, consequentemente, com geometrias, angulações diferentes, e quando encontra, não dá o encaixe, forma o contorno de grão. Na cerâmica é um pouco diferente, a cerâmica é um material em pó. Cada partícula de pó é como se fosse um grão que você vai prensar, né, ou moldar de algum outro jeito. Nós vimos tipos de moldagem semana passada, mas vamos focar na prensagem para simplificar. E quando você queimar, essas partículas vão se unir por difusão atômica, mas não vão conseguir alterar, né, a angulação. Então, vão ter átomos aqui nessa região de interface, que é o contorno, mas átomos com ligação incompleta, átomos que não conseguem se ligar no seu vizinho, né? A gente viu lá onde a gente escreveu o que era estrutura cristalina, e aproveitando aqui, já que é uma aula de revisão, para a gente ficar mais objetivo, traz a informação só quando precisa dela. A gente viu que é contorno de grão. Seria esse encaixe imperfeito, que dos metais vem da solidificação, que é irregular, né? Ocorre em alguns pontos, vai cristalizando, vai organizando primeiro, por várias razões termodinâmicas aí que não convém abordar agora, e quando encontra o encaixe não é perfeito. Já a cerâmica, eu vou prensar um pó. Então, cada grão de pó não vai estar certinho alinhado com o outro. Não tem nem que eu queira, não tem como eu fazer isso, né? E quando eu queimo, cada partícula de pó se converte em um grão. Ela encosta, ela tem uma interação com a outra, mas é uma interação formada por átomos aí que estão desordenados só no contorno, justamente por ter essas ligações incompletas e não conseguir fazer com que tenha um encaixe. Então existe uma interface aí, pela qual a corrente elétrica não é conduzida. Consequentemente, o interior do grão é semicondutor e o contorno é isolante. Então, o contorno se torna uma interface que concentra carga, tá? E esse é o nosso fator 2 de por que a cerâmica é tão alta. Aí a gente relembrou que existe, aqui a gente vai relembrar, perdão, que existe aí um dimensionamento para comparar aí com a área de vocês. Lembra que a gente está pensando num dielétrico que vai ser colocado no meio do supercapacitor, né? No meio de um capacitor ou um supercapacitor, mas para a gente compreender o comportamento dele, a gente faz um modelo. A gente tem um circuito RC que representa o interior do grão, ou seja, que vai ter uma resistência bem baixa, né? Porque é um semicondutor não muito baixo, mas bem mais baixo que a do contorno, e outra que representa o contorno, que aí vai ter uma resistência bem alta. E isso aí vai gerar na capacitância total, na combinação da capacitância, uma propriedade muito interessante, devido ao acúmulo de cargas na interface. Tá? Esse aí é o material que eu estudei, esse artigo foi um dos que eu baseei a rota de síntese que eu fiz, mas isso serve para qualquer cerâmica que tenha essa propriedade alta, tá? Geralmente, os fatores que vão influenciar na alta permissividade da cerâmica ou na alta capacidade de polarizar da cerâmica são, a estrutura bem diversificada em termos dos íons presentes, que vai causar uma distorção e concentração de carga, e essa característica, que se chama barreira de Schottky, do grão ser semicondutor e o contorno do grão ser isolante, tá? O fator 1 a gente chamou de polarização iônica, e o fator 2 aqui a gente chama de polarização interfacial. É polarização devido à movimentação dos íons, que é o anterior, e esse é a polarização devido ao acúmulo de carga na interface. A gente viu aí, né, fechando a discussão, inclusive vou pôr qual que é o fator 1 e qual que é o fator 2 aí no gráfico, tá até aqui no meu resumo para eu não esquecer de colocar. Vamos só lembrar, porque isso depois que a aula estava pronta, eu não quis adicionar mais slide não para não complicar a vida de vocês. Vamos só lembrar que os materiais em corrente alternada vão ter duas características estudadas. Essa aqui que mede a capacidade de polarizar, e essa aqui, né, seria a permissividade real, epsilon duas linhas a permissividade imaginária, que mede a perda, a dissipação do acúmulo de cargas. Vou pôr só perda aqui, tá? Não vou colocar tudo, que mede a dissipação do acúmulo de cargas, que pode ser dissipada em forma de calor ou até em forma de condução elétrica. Ou seja, para um dielétrico, não adianta, eu não quero perder nem em forma de calor e muito menos em forma de condução elétrica. Um exemplo que eu dou para o pessoal que não é da área, para vocês que são de elétrica, talvez seja bobo, mas vale a pena para entender do que eu estou falando. No nosso celular, isso vocês vão saber melhor do que eu,
para o carregamento de bateria, tem um sistema que tem capacitores, ou a bateria do celular é considerada um capacitor? Realmente não sei, não sou da elétrica. Mas o que eu sei é que, quando você põe o celular para carregar, a energia que vem da tomada, que utiliza para de fato carregar a bateria, tem a ver com essa grandeza aqui, com epsilon'. E o seu carregador estar quente, agora menos, a tecnologia melhorou muito, mas uns 3 anos atrás, o carregador saía fervendo da tomada e até o celular esquentava. Era a perda em forma de calor. É inevitável que quando essa aumente, a perda também aumenta. Um pouco de condução você vai acabar tendo ali. E isso não é legal, porque não vai ter o acúmulo de cargas elétricas, perdão, nas interfaces ou na própria através da própria movimentação iônica, não vai ter o acúmulo de carga que a gente quer. Então, quando uma aumenta, a outra aumenta. O desafio do engenheiro de materiais que trabalha com essa área é pegar um material que tenha essa característica maior possível, para que melhore a facilidade de polarizar, e essa o menor possível, para que não se tenha condução, que se tenha o mínimo de condução, e evite também perdas em forma de calor, que pode danificar a longo prazo o seu produto. Tá? Enfim, a ideia aqui é a seguinte, eu repeti aqui, vocês podem ver que eu fiz à mão, o gráfico que eu já tinha mostrado, só dessa, tá? Porque a outra inevitavelmente vai aumentar, não vou aqui nem comparar as duas, vamos simplificar, vamos falar só dessa. O ideal é que você aumente essa, aumentando essa aqui o mínimo possível. E o pessoal tem conseguido, principalmente com essas cerâmicas perovskitas aí, e com umas abordagens novas que a gente viu a semana passada, e vai repetir aqui no finalzinho dessa aula de revisão. Lembre-se que a polarização mais poderosa que tem, a que mais acumula carga, é a da interface. Acumula carga a longas distâncias. E no gráfico, quando a gente medir o epsilon', a gente vai ver a presença de polarização interfacial através de um platô, que é bem alto, que vai nos dar valores altos de epsilon'. Essa é a polarização interfacial. Porém, conforme eu aumento a frequência da corrente alternada, eu não dou tempo. Eu estou mudando. De novo, vocês sabem melhor do que eu, quando eu tenho corrente alternada, eu estou mudando a direção do campo. E quando eu aumento a frequência, eu não dou mais tempo para que esses elementos de carga se realinhem com a nova orientação do campo. Então, essa permissividade, esse tipo de polarização é muito boa, aumenta muito a permissividade, porém ela para de ocorrer numa faixa de frequência que considerada relativamente baixa, tá? Eu não trouxe aqui para vocês mas os números, mas o ideal é que a polarização interfacial continue ocorrendo até 1 kHz, uma frequência alta, tá? Mas para a maioria dos materiais ela para antes. Para essas perovskitas, não. Elas conseguem, os elementos de carga conseguem, vamos dizer assim, se movimentar por essas longas distâncias, que seria o grão. No caso da cerâmica, cada pedacinho desse aqui é um grão. Elas conseguem se movimentar até frequências de até 1000 Hz de corrente alternada, tá? Mas para a maioria dos materiais, não. Elas param em frequências menores aí do que 1000 Hz e, consequentemente, você observa isso como uma queda de permissividade, porque essa polarização está parando de ocorrer no platô enquanto ela ainda existe, e a queda é quando ela está parando de ocorrer. A próxima polarização, que tem um efeito alto, que é notada no experimento como um epsilon' alto, uma permissividade alta, é a polarização iônica, a movimentação de íons. Vejam, as duas maiores, as duas que têm mais efeito na permissividade, consequentemente vai ter na capacitância, são a interfacial e a iônica, que aqui ele chamou de dipolar, que é as duas que a gente tem na cerâmica perovskita. Então já começa a ficar um pouco mais claro, vou deixar claro que para mim eu estou chamando isso aqui de iônica, tá? Deixando um pouco mais claro aí para vocês por que a cerâmica tem a permissividade tão alta e é tão boa para esse tipo de aplicação? Porque nela ocorrem os dois mecanismos mais poderosos no sentido de acumular carga, seja na interface ou nas próprias células unitárias, através do deslocamento irregular dos íons, tá? Mas em altas frequências, não para as perovskitas, mas para a maioria dos materiais, ela para de ocorrer. E você nota novamente nesse gráfico uma queda no valor de permissividade. Aqui os dois mecanismos mais poderosos de polarização pararam de ocorrer. Então você observa uma permissividade mais baixa. De novo, você tem um platô e uma queda. Essa queda não é tão regular igual as outras duas. Tem esse pico aqui máximo, pico mínimo aí, pelo rearranjo molecular, já falei o que é, né? Pelo rearranjo molecular, você vai ter aí um pico de polarização, depois cai muito e estabiliza no valor intermediário entre os dois picos, o para cima e para baixo, na verdade, entre o pico e o vale, né? Seria a polarização atômica, tá? Ou, no caso dos materiais poliméricos, molecular. Na verdade não, né? A iônica aqui seria... Falei besteira, hein, pessoal? A iônica aqui, não mantém,
Depois eu tiro isso daqui. Desculpa aí, falha minha. Na verdade, a iônica seria a atômica. A dipolar seria as de dipolos permanentes, tá? O movimento aí de dipolos permanentes, que também pode ser correlacionado, também tem aí a ver com a cerâmica, porque você tem ali uma carga elétrica permanente, então ainda vale o que eu falei, o fato da cerâmica ser alta, tá? Não dá para dizer que ela tem essas duas, porque a dela seria atômica. Então, na verdade, essa daqui que é a polarização iônica, mas na cerâmica você tem uma polarização aí atômica tão forte que ela é próxima em termos de comportamento e valores da dipolar. Então ainda vale o que eu falei, apesar de eu ter cometido um erro, tá? As duas mais poderosas estariam sim presentes na cerâmica, porque você não move um dipolo como um todo, você movimenta aí átomos, mas que eles têm uma carga elétrica muito alta. Então, embora seja iônica, né, que num panorama geral estaria aqui mais baixa, para que acontece dentro da cerâmica, teriam valores mais próximos aí da dipolar, que seria uma movimentação aí de dipolos. Também a de dipolos vai parar de ocorrer em frequências não muito altas, porque você tem que mover geralmente uma molécula inteira. A iônica que a gente tem na cerâmica é muito poderosa em termos de valores, como eu falei, estaria aqui mais próxima, mas ela ainda persiste por faixas por faixas de frequência de corrente alternada mais alta. Por quê? Olha só, aqui você tem que movimentar os elementos de carga por um grão, que é um composto de vários átomos, mais do que milhares de átomos, tá? Quando a gente está falando em átomo, química, é sempre da ordem de 6 vezes 10 a 23, então é uma distância longa. Um dipolo permanente, se não for uma molécula polimérica, não é uma distância tão longa assim, né? Mas ainda é longa comparado ao movimento atômico, ao movimento iônico, tá? Esse aqui vai parar de ocorrer para faixas mais altas da corrente alternada. Se vocês quiserem ter uma noção de valores, dê uma olhada na aula que eu mostrei esse gráfico aqui sem ser feito à mão, que ele vai comparar aí com as frequências do ultravioleta, do infravermelho, várias frequências aí conhecidas e utilizadas no nosso dia a dia. Então, essas aqui são distâncias menores, precisa de uma frequência muito alta de inversão do campo para que a polarização pare de ocorrer. E a polarização eletrônica está presente em todos os materiais, porque todos os materiais têm elétron e tem pelo menos dipolos flutuantes. Simplificando para a área de química, isso seria o dipolo permanente e isso seria o dipolo flutuante, tá? Mas essa polarização é muito baixa, tanto que ela tem um resquício aqui que cai como se fosse para zero, né, para o menor valor possível, porque realmente a polarização eletrônica, e vejam, ao longo do aumento da corrente alternada, aqui as quatro estão ocorrendo. Essa queda é porque a interfacial parou de ocorrer. Essa queda é porque a dipolar parou de ocorrer. Pensando no material teórico aí que teria a presença das quatro, tá, gente? A cerâmica, como eu falei, ela vai ter a presença dessa daqui, nessa ordem de grandeza, e a presença da iônica nessa outra ordem de grandeza, tá? Além da eletrônica, que existe para todos, tá? Mas pensando no material teórico que tem os quatro mecanismos de polarização, você vai ter uma queda porque essa de longas distâncias para de ocorrer, frequências mais altas. Vai ter outra queda porque essa de distâncias nem tão longas assim para de ocorrer. Em frequências mais altas, até a de curta distância para de ocorrer. Em frequências absurdamente altas, até essa de curtíssimas distâncias para de ocorrer. Aqui a inversão do campo está tão rápida que nem os elétrons, que tem um movimento bem mais facilitado, não são capazes de se alinhar com o campo, tá? Aí um gráfico teórico, pensando num material que tenha a presença dos quatro. A cerâmica, como eu falei, né, me embananei no começo, mas agora corrigindo, a gente tem presente nela a interfacial e a atômica, que a gente chamou de iônica. Porém, a iônica, com átomos já com a carga definida, as ordens de grandeza estariam aqui mais próximas da dipolar, tá? Então, são dois mecanismos que na cerâmica são muito poderosos. Bom, eu tenho uma lousa aqui vazia, então provavelmente eu vou escrever mais alguma coisa aí para vocês. Recapitulando, pessoal, que o nosso intuito aqui é costurar tudo, é costurar essa área de estudo como um todo. Então a gente começou a falar dos materiais, separou eles em classes, através de suas ligações químicas, falamos que a gente vai focar no curso em estrutura e propriedade, e já entramos nas cerâmicas. Comentamos aí brevemente dos metais, porque a estrutura é parecida, mas já falamos das estruturas das cerâmicas e dos dois fatores que influenciam na alta permissividade dela. Fator 1, que tem a ver com a polarização iônica, mas de ordens de grandeza próximas da dipolar, e fator, né, que a gente viu ali, né? E fator 2, que é a barreira de Schottky ou polarização interfacial. Essa sim é a mais poderosa. Ah, esqueci de comentar. Como a carga se concentra na interface, é importante que você tenha contornos finos e grãos pequenos, porque quanto menor o tamanho de grão, mais superfície, mais contorno, maior a área da superfície do contorno de grão. Então, consequentemente, se os grãos forem pequenininhos, mais interface você vai ter e mais barreira de Schottky que vai formar, tá? Muito pequenininhos também não, porque ele precisa ter uma distância... Não,
Quanto menor, melhor. Porque se ele for bem pequenininho, ó, as distâncias aqui para formar polarização interfacial, para realinhar os elementos de carga conforme o campo, vão ser mais curtas. Então, esse realinhamento será mais constante. Quanto menores os grãos, melhor. Não só pela maior quantidade de interface, mas também porque a distância de realinhamento dos elementos de carga vai ficar aí menor, mais próximo, tá? Agora sim, vamos falar dos polímeros, porque, relembrando, a gente falou dos materiais, entramos na estrutura das cerâmicas, por quê? Porque elas são bons dielétricos. Nós falamos lá no primeiro slide que o nosso intuito era juntar cerâmica e polímero, ou até metal e polímero, dependendo do caso. Então, vamos ver quais polímeros são adequados para juntar na cerâmica e por quê. Primeira coisa, para que misturar o polímero? A cerâmica é ruim, é boa, perdão, o polímero é ruim para polarizar. Falei que ia puxar a sardinha para o meu lado, mas não muito, vou ser sincero também. Polímero é ruim, a cerâmica é bom. Para que juntar uma coisa boa numa coisa ruim? Vai piorar. Se você tem uma permissividade de uma cerâmica em torno de 25 mil, ou seja, 25 mil vezes a permissividade do vácuo, você vai juntar ela num polímero que tem 30 ou 20, vai ficar aqui num valor intermediário. Qual que é o intuito? Por que você vai piorar? Porque o polímero vai tornar a sua amostra, consequentemente, né, na aplicação prática, o seu capacitor ou o seu dielétrico, flexível, mais leve e mais fácil de moldar, tá? A combinação é interessante, é promissora, mas tem o seu defeito. Vai piorar a propriedade principal, mas às vezes com a flexibilidade, com menos peso, com a facilidade de moldagem, você vai conseguir até mais aplicações, tá? Então vamos primeiro falar da estrutura dos... Fazer igual a gente fez cerâmica. Introduzimos material em geral, entramos na cerâmica, fomos falando da estrutura, e no meio da conversa sobre estrutura, a gente introduziu os dois fatores que influenciam na permissividade dos polímeros. Vamos fazer igual. Como é que é a estrutura dos polímeros? Relembrando ligação química. Metal é um bando de átomo empilhado, cerâmica é um bando de íon empilhado. Tem o deslocamento dos íons e tem a estrutura de grãos. São as duas coisas que permitem, como a gente acabou de discutir, a polarização. Já os polímeros, como é que eles são mesmo? Eu já fiz esse desenho, então eu vou fazer, mas eu vou apagar. São moléculas muito compridas, muito longas, formadas entre elas por ligações covalentes, e as ligações secundárias, que faz com que uma molécula atraia a outra e, consequentemente, forme uma massa coesa, um pedaço de plástico. Ó, pega o tubinho da sua caneta Bic. Ele é um plástico no qual está acontecendo isso. Você tem moléculas muito longas ligadas às suas vizinhas por ligações secundárias, e as moléculas longas são formadas por ligação primária, ligação covalente. Com essa estrutura muito complexa, existem muitos polímeros, o que eu acabei de falar, o do tubinho externo da caneta Bic, ele é 100% amorfo. Podemos até dizer que ele é um vidro polimérico, ou um vidro orgânico. Ele até tem comportamento de vidro, não vai quebrar tão fácil que nem o vidro, mas ele quebra estilhaçando, ele quebra sem deformação. Em propriedade mecânica, para vocês, eu não vou entrar, né, no porquê que esse polímero quebraria estilhaçando e o vidro também, e outros materiais quebrariam com deformação. Não faz sentido aqui, tá? A discussão não é mecânica, a discussão aqui é elétrica, né? Então vamos ficar nisso daí. Mas por conta dessa estrutura complicada, de moléculas muito longas, alguns polímeros são 100% amorfos, tá? Mas alguns outros polímeros, e que interessam para a gente nessa disciplina, eles são semicristalinos, tá? Sabe por que os semicristalinos que interessam para nós nessa disciplina? Porque a gente viu, fazendo uma revisão rápida aí de literatura, que os polímeros, que apesar da gente ter um monte de discussão teórica de fatores que influenciam na permissividade de polímeros e tal, na cerâmica ficou bem claro que os dois fatores ali dependem da estrutura, né? Tanto da estrutura atômica como da estrutura de grãos, né? Mas no polímero não. Se você olhar na literatura, o que vai te dar essa propriedade são os polímeros fluorados. Deixa eu pensar para não escrever essa palavra certa. É correto? É fluor, né? Então, não é fluor, é fluor. Então, é fluorado, tá? Os polímeros fluorados, ou seja, com a presença de flúor na sua estrutura, lembra que o flúor, né, tem aquela substância que o dentista usa que é o flúor, mas o flúor é um átomo F. Ele está lá na tabela periódica, né? Então a gente tem aí um polímero formado geralmente de hidrogênio e carbono apenas, e no lugar de dois hidrogênios aparece um flúor aqui em cima e um flúor aqui embaixo, e essa estrutura se repete indefinidamente. No slide seguinte a gente vai ter um desenho só disso, né? Só fiz aí para não perder o foco da explicação, então por isso que eu vou apagar. Então os polímeros que possuem flúor, eles apresentam o que a gente chama de polarização. Tô vendo que tem coisa errada aí. Polarização espontânea, tá? Espontânea.
E essa polarização espontânea é que dá a característica de um bonde elétrico para o polímero. Um bonde elétrico, assim, comparando, tá, pessoal, com outros... Olha, o software entendeu que era um retângulo o regaço que eu fiz. Comparando com outros polímeros, tá? Com outros polímeros. E os fluorados, né, vou até deixar a observação aqui, que eles são semicristalinos, tá? Coincidentemente ou não, a gente já vai ver se é coincidentemente ou não, a gente vai focar nessa disciplina nos semicristalinos, por quê? Porque os polímeros, deixa eu colar ali como escreve, que eu sempre troco o O com U nessa palavra, os polímeros fluorados, fluor, tá certo, fluorados, eles são semicristalinos. Então, por isso que a gente vai focar nos semicristalinos. Não que apenas os semicristalinos tenham boa propriedade dielétrica, a princípio. Depois a gente vai ver que é assim. Mas, por enquanto, a gente vai focar nos semicristalinos, os que têm alguma ordem em sua estrutura, os que têm, pelo menos, ao longo de sua estrutura, alguma região ordenada, porque os fluorados, que são os que interessam para a gente, eles são semicristalinos, tá? Então, nós vamos falar aí dos polímeros semicristalinos, que possuem alguma ordem, alguma ordenação nas suas moléculas. Lembrando que os polímeros, como a gente viu, não trouxe desenho disso, porque também é uma coisa assim, que interessa um pouco menos para vocês. Vocês só precisam entender que esses polímeros têm ordem em algumas regiões, em outras não. Partes das moléculas são ordenadas, outras não estão. Eu até mostrei como é que é complexa a estrutura, que tem um formato de um pompom e tal. Em cada fio do pompom você tem um feixe de várias cadeias dobradas, que a gente chama de lamela. Mas eu acho que, né, vocês não são especialistas em materiais, então a gente pode deixar isso aí meio quieto. Então, pelo menos na revisão. Os polímeros que são polarizáveis, né, que são bons dielétricos comparados com outros polímeros, com a cerâmica eles ainda são ruins, tá? São os que possuem flúor na sua estrutura. Eu trouxe aqui 3 exemplos, esse outro aqui a gente nem discutiu, além do flúor ele tem o cloro e tal, né? Só para ficar aí para vocês saberem que existe. Mas o importante é o PVDF e o PVDF-TRFE, tá? Não que esse não seja importante, estou falando assim, a gente focou mais nesse porque eu trabalhei com eles, então eu tinha um conhecimento maior sobre eles. O outro vai ter características parecidas, mas talvez tenham pequenas nuances, pequenas questões aí um pouco diferentes. Eu não ia abordar aqui sem ter certeza, então eu trouxe os que eu conhecia bem para apresentar para vocês. Mas saibam, existem outros e o mecanismo é sim parecido, tá? A maioria dos polímeros, como eu falei, são formados por hidrogênio e carbono. Esse vai ser formado por hidrogênio e flúor. Ele chamou ali de fluorina porque é um grupamento que está perto ali, né? Como é que são as estruturas do PVDF? Isso é importante, porque o PVDF sólido nem sempre vai ter o mesmo padrão de ordem, nem sempre a cadeia da parte organizada vai tá organizada de um único jeito. Existem 3 possibilidades, existem mais, tá? Mas 3 possibilidades principais aí que a gente pode separar muito bem. O PVDF alfa, que é o mais comum. Olha o que vai acontecer, o flúor é o verdinho, tá vendo? Flúor para cima, par flúor para cima, par flúor para baixo. Par flúor para cima, par flúor para baixo. Par flúor para cima, par flúor para baixo. Você vai ter um momento de dipolo negativo, ou seja, concentração de elétron, perto do cara que atrai elétron, que é o flúor, tá? Ou seja, você vai ter um momento de dipolo negativo aqui nos 2 flúors e um positivo aqui nos 2 hidrogênios. O delta é só para enfeitar, tá? Foquem no mais e no menos aí. Outro negativo aqui nos 2 flúors e outro positivo aqui nos 2 hidrogênios, até o fim da molécula. Ou seja, os momentos de dipolo negativo e positivo, ou seja, momento de dipolo negativo, concentração de elétron. Momento de dipolo positivo, falta de elétron. Eles vão se anular, porque eles estão se alternando ao longo da cadeia. E é assim que essa molécula quer ficar. Quando você pegar um PVDF fundido e solidificar ele, a parte organizada, as moléculas que conseguirem se organizar, vão tender a seguir esse padrão de organização. Por quê? Porque afasta o grupo flúor. Se eles chegarem próximo, dá efeito estérico, efeito de repulsão, porque todos eles vão concentrar muito elétron, o negativo vai afastar o negativo. Então, por mais que essa seja a que o material quer, não é a que a gente quer. A que a gente quer é a fase beta. Eu vou até retirar esses momentos de dipolos aí, porque ele vai atrapalhar na figura, mas só para vocês entenderem. Dá uma olhada na fase beta. Cortou um pedacinho do desenho, porque eu vou mostrar outro pedaço depois. Olha só, os flúores estão todos para o mesmo lado aqui. Se eu alinhar essa molécula, estirar essa molécula, não parece pelo desenho, mas essa de baixo está mais estirada, que a de cima está enrolada. Eu mostrei isso na aula, mas agora não vem ao caso. Só entendam que esse estiramento, que não é natural, porque ele aproxima os flúores, causaria efeito estérico, né? Não é como a molécula quer ficar, ele é possível sim ser obtido em condições muito específicas, tá?
que não interessa, que você, o engenheiro de materiais, é que vai saber essas condições. Você tem como saber qual PVDF é esse? É o que tem a fase beta? É. Então aqui tem todos os flúors, eu estou mostrando no lugar errado, né? O flúor é o verdinho. Tem todos os flúors do mesmo lado da molécula. Então essa molécula, sim, na parte de baixo tem um momento de dipolo negativo, porque os elétrons vão se concentrar em volta desse flúor, de um lado, e os elétrons vão faltar do outro lado, do vermelhinho, que é o hidrogênio, tem um momento de dipolo positivo lá em cima. Essa que interessa, ela já tem polarização espontânea, ela está polarizada. E a gente discutiu vários fatores que poderiam influenciar na permissividade dos polímeros, mas viu que o importante é a polarização espontânea, é deixar grupo que atrai elétron do mesmo lado da molécula, e isso é possível com o PVDF beta. A fase gama é uma intermediária entre as duas, tá? Ela também tem condições aí de ser obtida, geralmente quando você tá... A natural é a alfa, que afasta, né, na solidificação do fundido. Essa aqui você tem que fazer por solução, é um processo complicado. Quando você está tentando fazer ele se tornar puramente beta, todas as cadeias se organizarem com essa configuração do beta, e você erra, tende a formar uma estrutura intermediária. Ainda existe a estrutura epsilon, delta e epsilon, que aí elas seriam mais misturas, seria um meio termo, uma mistura da gama com a beta, ou da gama com a alfa, e por aí vai. As quatro principais são essas. A alfa e a beta, que são bem diferentes, e a gama, que é uma mistura das duas. Em alguns pontos, os flúores estão próximos, e em outros, não, tá? Mas que ela pode também, ao longo da molécula, ele fez questão de fazer bem aleatório aqui, 2 pertinho, 2 um pouco mais longe, 2 aqui um pouco mais pertinho. Ela vai ter um pouco de polarização espontânea, sim, muito mais do que um pouco mais do que a alfa, mas bem menos que a beta, tá? Dentro dos polímeros, isso varia. Esse aqui vai ter, enquanto na cerâmica a gente está falando de 4.000, 25.000 vezes a permissividade do vácuo, aqui a gente está falando de 2 vezes, 3 vezes, e essa aqui que é a boa, 12 vezes, tá? Mas por incrível que pareça, essa pequena diferença influencia no resultado final quando você mistura uma cerâmica e um polímero. Pelo menos é o que a literatura atualmente diz. E além do PVDF puro, que é assim, ó, num carbono 2 flúor, no outro 2 hidrogênio, num carbono 2 flúor, no outro 2 hidrogênio, pode ver que essa configuração para as 3 aqui, você tem os copolímeros. No caso, tem esse outro que tem cloro também, que é muito bom, mas o que eu trabalhei, portanto, o que eu trouxe para vocês é esse aqui, o PVDF-TRFE, que em um dos meros, ou seja, lembra que os polímeros são moléculas muito grandes, formadas pela junção de moléculas menores. Isso eu não repeti aqui. Estou repetindo agora, só vou falar, não vou escrever, tá? É pela junção de moléculas menores. Um tipo desse de molécula vai ser igual ao PVDF. Num dos carbonos, 2 flúors, 2 hidrogênios, perdão, no outro, 2 flúors, certo? E o outro tipo de mero que você vai juntar para formar é um que tem 3 flúors. Num carbono, 2 flúors, e num outro, 1 flúor, 1 hidrogênio. A gente comentou que existe o teflon. A estrutura do teflon ela é assim, ó. Carbono, carbono e flúor nos 4. Flúor, flúor. Tô acostumado a fazer hidrogênio que foi sozinha, mano. Flúor e flúor, tá? Flúor nos 4, certo? Esse é o teflon. Esse também não é bom, porque o que vai acontecer? Os flúores estão todos em volta, vão puxar elétrons para os dois lados, você tem momento de dipolo negativo aqui, momento de dipolo negativo aqui, e momento de dipolo positivo dentro da molécula. Então, assim, você não pode considerar isso aí uma polarização espontânea, não tem desbalanceamento, está bem divididinha a carga negativa dos dois lados aí da sua molécula, tá? Então o teflon é muito bom para outras aplicações, tem uma resistência térmica alta comparada com outros polímeros, né? Por isso tem aquela proteção nas panelas e tal, né? Que é feita por um filme aí de teflon, mas dielétrico ele não é legal. Dielétrico ele não tem a polarização espontânea, até tem, mas ela é igual dos dois lados da molécula, então meio que um lado é como se um lado anulasse o outro, tá? Aqui não. Aqui você vai fazer um copolímero aleatório. Sabe o que é isso? Copolímero, né? O polímero você vai juntar, como eu falei, moléculas pequenininhas que vão se ligar através de uma reação. Elas já estão prontas, as pequenininhas. Cada tio aqui é uma molécula pequena. Elas vão se ligar covalentemente nas condições ideais de reação. Ó. Só mostrando aí o ponto de ligação entre as moléculas pequenininhas. Quando o copolímero é aleatório, quer dizer que eu combino aqui esse aqui que tem X vezes, esse que tem Y vezes, então vou chamar esse de X e esse de Y. Não é o nome deles, tá? É o número de vezes que eles aparecem, mas só para facilitar, você vai combinar de maneira aleatória. Não é em bloco, que seria X, 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 Y, Y, Y. Não é alternado, que seria X, Y, X, Y, X, Y, mas é aleatório. X, Y, Y, Y. X, X, Y. X, 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 entendeu? O encadeamento aí é aleatório. Isso forma o quê, pessoal?
desbalanceamento de estrutura. No fundo, o raciocínio é o mesmo. Sabe a polarização, não a interfacial, mas a iônica que ocorria na cerâmica? Quanto mais coisa diferente você coloca lá, mais desbalanceia, mais dá distorção na rede? Aqui é a mesma ideia. Você tem meros aí diferentes, com um flúor sobrando em um deles lá, então na hora dessas cadeias se organizarem, elas vão se organizar meio tortinhas, não retinhas, né? Dobradas, retinhas, lembra que é cadeia dobrada, mas enfim. Mas não vai ser uma organização tão uniforme igual a do PVDF puro. Vai ter uma distorção aí na rede para que se consiga se organizar com esse flúor sobrando em mero, lembra que o polímero são vários meros, esse flúor aí sobrando em mero sim, mero não, mero sim, mero não, ainda mais que é mero sim, mero não, de maneira aleatória, tá? E esse aí tem uma constante de elétrica razoavelmente alta. A literatura diz que é um pouquinho mais que 20, que é uns 30, mas eu medi no meu, deu 20, por isso que eu trouxe para vocês. A permissividade real. Lembrando que a imaginária, que é a perda em forma de calor ou até em forma de condução, a gente não está falando. Ela tem que ser a menor possível, mas aí a gente está comparando a real, que é de fato uma medida aí muito próxima, quase exatamente a medida da capacidade de polarizar. Claro que a outra ser grande atrapalharia também, né? Mas a gente pode entender a permissividade real, o epsilon', como a capacidade de polarizar. Tá bom, pessoal? Então, resumindo, nessa disciplina a gente viu materiais, estudamos as estruturas dos materiais e aí entramos nos polímeros e nas cerâmicas, porque eles dão misturas legais. Existem cerâmicas dielétricos e polímeros dielétricos. Polímeros dielétricos são ruins, as cerâmicas dielétricas são boas. E aí nós vimos os dois fatores, os que influenciam na cerâmica, que é o contorno de grão, acúmulo de carga no contorno de grão, faz com que a permissividade da cerâmica suba muito, e a movimentação dos íons, a distorção na rede quando eu ponho íons muito diferentes, faz com que a permissividade suba muito também. O polímero precisa ter o quê? Polarização espontânea. Deixa eu já apagar esses negócios aqui, antes que eu esqueça de apagar para mandar para vocês, tá? Assim vocês ficam com a ideia toda certinha aí. Então, as cerâmicas precisam ter polarização interfacial, que ocorre em alguns casos ou não. Não é muito bem conhecido por que ocorre em uns ou outros, mas você precisa, para o seu capacitor, escolher cerâmicas que tenham isso. Isso dá para medir no laboratório tranquilamente. E precisa ter, quanto mais íons diferentes, quanto mais bagunça, não que vai ser desorganizada a estrutura, mas quanto mais, vamos dizer assim, mais plural em termos de cátions for sua estrutura, mais distorção na rede vai ter, melhor vai ser. Então, distorção cerâmica. Você precisa procurar cerâmicas que tenham acúmulo de carga na interface e uma estrutura aí muito plural em termos de cátions para que ela fique distorcida. Entendendo um pouco de materiais, entendendo um pouco de estrutura, a gente consegue saber como procurar cerâmicas que tenham acúmulo de carga no contorno e estrutura que possa ter distorção por causa da presença dos cátions diferentes, e polímeros que tenham flúor. Geralmente vai ser o flúor, porque é o grupo flúor que vai atrair os elétrons e dar polarização espontânea para esses polímeros, que seria uma polarização eletrônica, tá? Pelo movimento de elétrons, mas ela é mais forte também que os valores tradicionais de polarização eletrônica, porque os flúors atraem muito elétron para ele. Bom, então nós introduzimos a ideia de materiais e estrutura para vocês e discutimos dentro das cerâmicas e dos polímeros quais seriam os melhores, tá? Agora vamos ver o que é de fato um supercapacitor, que dá título à nossa disciplina. Algumas cerâmicas perovskitas são consideradas supercapacitores. Um outro nome que vocês podem ver para supercapacitor é High-K, porque em alguns trabalhos da literatura, em vez de usar o termo epsilon', utiliza-se K'. Então, quando eu falo que o material é um High-K, é porque ele tem o K' alto e geralmente o K duas linhas ou o epsilon duas linhas baixo, tá? Então, eu tô falando alto K é alto K' ou simplesmente alto epsilon'. Eu fiz um gráfico aí, o eixo X não tem nada. Na verdade, eu só empilhei as classes de materiais. No eixo Y é a permissividade, que vai de 0 até 40. Eu separei uma faixa amarelinha ali. De 40 até 5.000, uma faixa azul escuro. De 5.000 até 30.000, azul claro. E aí a gente vai separar essas faixas e ver quem está em qual, tá vendo? Os polímeros estão de 0 até 40. O meu que eu consegui lá, que eu medi, foi no máximo 20. Dizem que há polímeros com 30, 35, já vi em artigo, mas nunca vi na prática, tá? As cerâmicas, em geral, estariam a maioria aqui próximo de 40, de 100, e algumas, já perovskitas também, entre outras estruturas, estariam próximas de 5.000. O titanato de bário, muito utilizado na prática, está em torno de 4.000. Lembra que esse número aqui ele é adimensional, que é quantas vezes maior que a permissividade do vácuo, a permissividade do seu material é, tá? Então, realmente adimensional, não tem unidade. As cerâmicas perovskitas muito boas, como eu falei, que tenham concentração de carga na interface e deslocamento de íon por conta de terem uma quantidade de cátions diferentes ali,
uma boa quantidade de cátions diferentes, mas que ainda cristalizem na mesma estrutura, né? As perovskitas têm essa característica, outras cerâmicas também têm, mas nós focamos nelas. Geralmente elas têm a ver com titanato de cobre, ao final é sempre igual, Cu3T4O12. E aí você tem alguns substituintes, ó. Essa aqui o cara só usou cálcio, deu um valor alto também. Essa aqui, a menina da Tailândia, que fez a pesquisadora, né, da Tailândia, eu falo menina porque eu vi foto dela, ela bem novinha, né, e extremamente promissor, o artigo dela foi super citado e baseou a minha tese de doutorado quase toda, né, ela descobriu aí, ela e o orientador, a orientadora dela, descobriu que adicionando esses três conseguia ser um resultado muito promissor, mas tem várias, vocês vão ter a oportunidade de ver o artigo, que não é só essa combinação que dá certo, tá? Nessa faixa aqui, que começa a se aproximar dos 30 mil, que é o caso desses titanatos de cobre com dopantes, ou seja, com essa quantidade maior de íons, é a faixa do que a gente chama na literatura de materiais de supercapacitor. Acho que um termo mais adequado, ainda mais para vocês que são da elétrica, né, porque o capacitor é o dispositivo, né, seria um superdielétrico. Mas é utilizado, High-K é utilizado como sinônimo supercapacitor, tá? O K, na verdade, é o K', que é a mesma coisa que o Epsilon', que a gente marcou aqui, tá? Deixei aqui marcado para que vocês não esqueçam. Vocês podem ver o termo High-K e não lembrar o que é. High-K é alta permissividade real, alta capacidade de polarizar, tá? Importante, eu fiz um slide só disso na aula mesmo, mas aqui na revisão, eu acho que num cantinho aí, tá bem colocado. Bom, para finalizar, a gente viu aí o que é um supercapacitor, viu onde os polímeros estão e onde as cerâmicas estão, e que é uma boa ideia misturar os dois, tá? Mas é bom a gente lembrar que existem duas abordagens possíveis, tá? Existem aí dois tipos de compósitos supercapacitores. Não precisa ser só de polímero e cerâmica. Polímero e cerâmica é uma abordagem bem tradicional, mas existe outra, tá? Coloquei nanocompósitos, porque se a partícula for pequena, geralmente você tem um material melhor. Então eu coloquei nanocompósito, que eu estudei assim no doutorado, mas não precisa ser um compósito nano não, tá? Que nano é que a carga estaria na escala nanométrica, que vai de 0 a 100 nanômetros. Um nanômetro é de 1, na verdade, a 100 nanômetros. Um nanômetro é 10 a menos 9 metros, tá? Só para vocês saberem aí. Não precisa ser nanocompósito, pode ser simplesmente compósito, mas saibam que existem duas abordagens. A abordagem DD, que é quando você mistura um dielétrico com um dielétrico, que é o que a gente está falando, polímero e partícula dielétrica, que geralmente é cerâmico. O mais tradicional é o PVDF com titanato de bário. Como eu falei, na minha tese a gente usou o titanato de cobre. No lugar de bário, o cobre, junto com o cobre, diversos substituintes. Aí, como a gente pode ver, eu coloquei de novo aí a fórmula da perovskita NCBCTO que eu estudei, tá? Aqui, a ideia, né? Eu falei que ia puxar a sardinha para minha área, mas não, vou ser sincero. A ideia é que o polímero ele é só uma cola para manter as cerâmicas, as partículas cerâmicas ali unidas, e essa cola vai permitir que o meu material seja mais leve, mais fácil de moldar e flexível, tá? Essa é a primeira abordagem. A segunda abordagem é CD, capacitor, condutor dielétrico. Então, dielétrico, e a outra é condutor dielétrico. Um exemplo é quando você mistura um polímero com uma partícula condutora. Vejam, os dois têm o polímero. Eu posso usar uma partícula que seja dielétrica, o polímero já é considerado dielétrico, mas ruim, uma partícula dielétrica boa, como o caso do titanato de bário ou do titanato de cobre, ou eu posso misturar com o polímero uma partícula condutora. Um exemplo, no trabalho do nosso grupo lá de pesquisa também, uma professora, inclusive do Cefet de Belo Horizonte, né, depois que defendeu o doutorado, entrou no Cefet de Belo Horizonte, o artigo dela era sobre nanofibras de cobre, até deixei nanowires, que é o termo técnico mais correto. Então você pode ter tem as duas possibilidades. A gente estudou o dielétrico, né, ou a partícula cerâmica, para entender o mecanismo da cerâmica. O metal é mais simples. O metal é condutor. Ele tem elétrons livres, ele vai conduzir eletricidade. Não precisamos falar de todo aquele mecanismo de acúmulo de carga e tal. Os elétrons livres conduzem, acabou. Então você pode misturar ou o condutor, que geralmente vai ser um metal, ou o dielétrico, que geralmente vai ser uma cerâmica, de preferência uma cerâmica perovskita. Os dois podem ser misturados no polímero, tá? Como eu falei, o polímero serve só como um dielétrico suporte ou uma cola, e a perovskita é que vai fazer o papel realmente do dielétrico que está ali entre as placas dos capacitores. Aqui, quando você mistura um dielétrico com um condutor, você tem uma abordagem um pouco diferente. Eu cheguei a fazer na aula 2 desenhos, mas eu falei, eu vou refazer para que o pessoal compreenda bem. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, ó, um desenho para o condutor dielétrico e outro desenho para o dielétrico, tá?
Quando você mistura as partículas dentro do seu polímero, então o seu polímero está ali entre as placas do capacitor. Imagina que você já vai estar usando o material que você desenvolveu na aplicação. O azul aqui é o polímero, tá? Dentro do polímero você tem várias partículas cerâmicas. A gente vai ver no slide seguinte que é interessante que elas fiquem o mais próximas possíveis. Por quê? Porque uma vai passar a polarização para outra, uma vai induzir a polarização da outra. Então o ideal é que elas fiquem o mais próximas possíveis e o polímero aí funciona realmente só como um suporte. Agora, quando você tem o polímero e dentro você vai colocar um material metálico, ou um material condutor, a ideia é que as partículas fiquem afastadas uma da outra, a gente já vai ver no próximo slide, porque se elas se juntarem vai formar um caminho de condução. Então, a gente vai ver, eu vou até desenhar isso para vocês, é como se cada partícula metálica fosse a placa de um capacitor e tivesse uma camada fina de dielétrico entre uma e a outra, e o dielétrico aqui seria o polímero. Então, justamente o polímero, nesse segundo caso, do CD, condutor dielétrico, está aqui no meio para impedir o contato, para impedir que se forme um caminho de condução ao longo do meu dielétrico. Ele está ali, ele afasta os metais, porque aí no metal ocorre acúmulo de carga que não consegue passar, porque tem um polímero ali no meio, não consegue passar para o próximo. O polímero está impedindo justamente que o condutor conduza, que exista condução entre uma partícula condutora e outra. Ele está ali para barrar essa condução e fazer com que a carga se concentre aqui nos metais e não passe de uma partícula metálica para outra. Isso vai aumentar a permissividade. Você criou aqui de maneira artificial uma polarização interfacial. A interface polímero-metal foi capaz ali de concentrar carga, porque existe uma camada de polímero entre um metal e outro, tá? Já no dielétrico, a partícula, eu fiz aqui compridinho porque é uma nanofibra, tá? Mas poderia ser pontual também, desde que ficasse um pouquinho afastado. Dielétrico ideal é que todas estejam unidas, porque aí o polímero é realmente só um suporte para induzir. Aqui não vai ocorrer condução, teoricamente, tá? Aqui, que nem seria, no caso, pelo menos, não tão, uma condução tão grande que nem a dos metais. Então, aqui você precisa do contato entre as partículas. Aqui o polímero só vai te atrapalhar. Ele só está aqui para te garantir flexibilidade, leveza, né, ser leve e facilidade de moldagem. Aqui não, aqui ele te ajuda a não conduzir, ele ajuda a afastar as partículas condutoras uma da outra e funcionar como um bom dielétrico, tá? Então, nesse caso, você precisa de contato, não precisa de contato, perdão, e nesse você não quer de jeito nenhum contato. Aqui o polímero funciona mesmo como se fosse, dentro do capacitor geral, cada nanofibra funciona como se fosse um mini capacitorzinho, e ao longo do dielétrico você tem uma rede de mini capacitores, ou seja, partículas condutoras que não vão conduzir porque elas não têm contato, então vai ficar carga concentrada nas partículas condutoras. Polarização interfacial aumenta a constante elétrica, aumenta a capacidade de polarizar, aumenta a capacitância ao ser colocado aqui no meio da placa do capacitor. Já a outra, o ideal é que você tenha contato para que a polarização seja induzida numa partícula até a outra, a polarização interfacial seja induzida entre uma partícula e outra, e aí, consequentemente, você tenha concentração de carga em todas as interfaces, em todos os grãos de todas as partículas. Isso vai aumentar a sua permissividade, vai aumentar a capacitância quando você colocar esse dielétrico no meio das placas de um capacitor. Então, essas são as duas abordagens possíveis. Por isso que a gente focou tanto em polímero e cerâmica, justificando. Porque o metal é condutor, a gente já sabe. Então, a gente põe ele ali no meio e cria artificialmente uma polarização interfacial. Já quando é a cerâmica, ela já possui a polarização interfacial. Essa é a grande diferença. A gente tinha que falar de estrutura de polímero e cerâmica para que vocês compreendessem como é o mecanismo de polarização da cerâmica, como é o mecanismo de polarização do polímero, como que os dois atuam juntos. O metal não. Eu acho que é mais fácil de entender quando a gente põe ele ali no meio de um, porque ele é condutor, elétrons livres, simplesmente isso. Quando a gente põe ele no meio do polímero. Então, foi necessário todo esse suporte inicial da disciplina das classes de materiais. Eu tô passando da hora, hein, gente? Daqui a pouco eu tenho outra aula. Pessoal, quem quiser sair, fica à vontade, tá? Eu tô terminando, eu vou fazer aí mais 3 slides, até porque, como eu falei, eu também preciso ir embora. Eu não vou fazer chamada, nada disso, a aula tá sendo gravada e eu vou disponibilizar para vocês no YouTube. Agora que eu vi a hora, hein? Desculpa. Quem quiser sair, fica à vontade, que eu imagino que vocês também têm outra aula 7. Então é isso, essas são as duas abordagens possíveis. E para finalizar, como é que seria a estrutura ideal de um compósito nos dois casos? Agora eu vou desenhar de novo, vai demorar um pouquinho, por isso que eu falei que quem precisar sair, sai. Eu vou colocar essa aula inteira no YouTube para vocês, tá? E tá aqui, ó. Então, para finalizar, estrutura. No fim, eu já expliquei lá, né? Aqui é só para vocês terem um slide para ficar mais marcado, porque eu só desenhei ali no cantinho e falei. Aqui
eu vou desenhar e escrever para vocês como é que teria que ser a estrutura das duas abordagens, do DD e do CD, tá? É capacitor de elétrico, eu viajei, hein, gente? É condutor de elétrico e de elétrico, que eu falei capacitor uma da hora ali, né? Então, ó, como é que seria a estrutura final ideal dos dois, tá? Quem precisa sair pode sair, depois vocês assistem aí no vídeo. Eu mesmo tenho outra aula 7, então não posso me alongar muito, mas vou fazer a revisão completa para vocês, tá? Então vamos fazer num quadradinho aqui a estrutura do DD. Eu não queria um quadrado, não. Um retângulo vai ficar mais legal. Vamos fazer num retângulo aqui a estrutura do DD. E software. Tem outra aula 7, o pessoal também. Tá. Não queria um retângulo tão grande, mas vamos lá. Num retângulo aqui a gente vai fazer a estrutura do DD e no outro aqui do lado a gente vai fazer a estrutura do CD. Então, quando a gente tiver partículas aí capacitoras, o ideal é que elas tenham o máximo de contato possível. Se possível, que todas se tocassem. A gente viu, eu mostrei o gráfico, hoje, claro, obviamente não vai dar tempo de mostrar aí o gráfico prático da medida, a gente vai ficar um pouco mais na teoria, mas a ideia, pessoal, é que você tenha o máximo de contato possível. Infelizmente, a condução aumenta também, tá? Você cria, o ideal é que você crie um caminho de polarização, que você tenha o máximo de contato possível. O software não vai deixar eu fazer isso? Eita, meu Deus do céu. Então, vou fazer tracejado aqui, para que vocês entendam que esse é o caminho de polarização, tá? Porque cada partícula que já tem as cargas concentradas na sua interface no contorno de grão vai induzir a polarização na sua vizinha. Consequente, vai induzir a polarização no dielétrico como um todo. O ideal é que você tenha vários desses caminhos para induzir a polarização. Infelizmente, você tem que contrabalancear, porque quando o epsilon linha aumenta, o epsilon duas linhas também aumenta, e você acaba tendo aí um pouco do aumento da condução também, tá? Lembrar que isso aqui é um caminho de polarização e não um caminho de condução. Infelizmente, ocorre também a condução. Formam os caminhos condutores aí não muito bons, mas o suficiente para atrapalhar a gente. É um problema, inclusive, científico a ser resolvido nessa área, tá? Lembrem-se que esse e outros seriam um caminho de polarização, para que a polarização interfacial que ocorre em cada partícula induza também a polarização na sua vizinha, tá? Então, nesse caso aqui, que é o dielétrico, nós precisamos ter o máximo de contato possível. O máximo de contato. Lembrando que tem o problema que vai rolar, sim, a condução, mas é um problema científico. A princípio, em teoria, o que a gente precisa é ter o máximo de contato. E vamos fazer aí as nanofibras de cobre, como a gente falou ali, como é que seria essa ideia, tá? A nanofibra de cobre, ela não precisa ter contato, por quê? Porque cada uma delas vai se comportar como se fosse um capacitor com dielétrico no meio, tá? A gente entende isso aqui como sendo as partículas metálicas, as placas de um capacitor, certo? E no meio você tem o polímero, que é o dielétrico, tá? Então aqui seria essa placa seria uma partícula, vou só abreviar, porque senão não termino a aula hoje, e essa placa seria outra partícula. Então, o ideal no CD, então aqui eu vou separar bem os dois. No CD, a abordagem ideal, ou seja, no condutor dielétrico, é que você não tenha contato. Então, bem pequenininho aqui, sem contato, porque aqui cada partícula atuaria como a placa de um capacitor com o dielétrico no meio. Como eu falei na outra luz, o polímero está ali no meio para impedir a condução. Aqui não, o polímero é só um suporte e você precisa ter o contato para garantir que a polarização interfacial será induzida de uma partícula até a outra. E agora sim, ó, para finalizar mesmo, porque a outra eu só vou mostrar. Última lousa. Ó, por que é importante que a matriz, já que o polímero é só um suporte, né? Tanto para atrapalhar a condução do metal, como, né, ele está lá para atrapalhar a condução do metal e fazer com concentre carga na interface polímero-metal, ou então ele é só um suporte na cerâmica, não é bem assim, tá? Existe uma importância que a gente falou na aula passada ou retrasada,
de utilizar uma matriz com alta permissividade. Por quê? Imagina aqui, ó, a matriz é o branco, as partículas cerâmicas é o marrom. Você tem carga aí concentrada na interface. A matriz, ela pode não manter a polarização nem um pouco, a permissividade 1, ou manter por um tempo, que é aquela permissividade 20, 30. Imagina que o campo elétrico está nessa direção aqui, ó. Vou até fazer aí para vocês, nossa, está acabando o tempo mesmo. Vou até fazer aí para vocês o vetor campo elétrico nesse sentido aqui, tá? A cerâmica está polarizada, todas as partículas dela. Só que a polarização precisa ser induzida na vizinha. O dielétrico, né, o campo elétrico vai passar por todo o seu capacitor. Então você precisa induzir a polarização na vizinha. Em algumas regiões, o ideal é que tenha contato de todas as partículas, mas em algumas regiões não vai ter. O que acontece? Imagina o seguinte, você está caminhando nessa seta roxa, isso é um gráfico. Permissividade real, epsilon' por direção da amostra. Você sai de dentro da cerâmica, você sai daqui, ó. A permissividade está alta, a polarização está alta. Se você tiver um polímero qualquer, ela vai cair de uma vez para a permissividade do polímero e não vai induzir a polarização na vizinha como ela precisa fazer. A queda abrupta, ó. Tá vendo? Permissividade da cerâmica, permissividade do polímero. Se o polímero segurar a polarização por algum tempo, a queda vai ser conforme essa curva vermelha aqui, ó. Vai ser gradual, que em inglês que é um erro de tradução, tá? Não é que é um vetor gradiente. Claro que é. Existe o vetor gradiente, que aponta para a direção que a grandeza aumenta e tal, mas é uma queda gradual, é uma queda não abrupta, ela é devagar, vai diminuindo a permissividade. Imagina que isso aqui é um experimento mental, né? Como se você conseguisse medir a permissividade, ficasse pequenininho, entrasse na amostra, conseguisse medir a permissividade dentro da cerâmica, depois dentro do polímero, depois dentro da cerâmica. O que acontece é aqui, ó, você vai fazer exatamente essa medida. Eu estou na cerâmica, estou andando em direção a outra partícula cerâmica, cheguei no polímero. Se o polímero segura a permissividade por algum tempo, a queda é suave. Consequentemente, vai ter polarização aqui, porque até cair para a permissividade do polímero demora. Então, a grande ideia não é que a permissividade do polímero é baixa ou alta, é que os que têm um pouco mais alta, em torno de 20, 30, conseguem segurar essa polarização por algum tempo. Até cair na do polímero, ele já induziu a polarização nas interfaces da partícula vizinha. Essa é a grande vantagem. Não é porque o 20 é melhor que o 2. Porque o que é 2 e 20, que seria o polímero ruim 2, polímero bom 20, perto de 25 mil, que é a cerâmica. A ideia é que esse que tem permissividade 20 segura a polarização por algum tempo e induz a polarização na partícula vizinha. Vejam, isso é a interface, é quando chega no polímero, é o início da interface, tá? Aqui é o polímero, aqui é a cerâmica. Esse gráfico representa essa situação, se eu conseguisse medir localmente a permissividade ao longo dessa seta roxa. Agora, para finalizar mesmo, obrigado para quem ficou até agora, tá? Desculpa ter liberado vocês tão tarde, que realmente fui falando, foi me empolgando, e quando vi foi, né? Mas acho que foi uma boa revisão. Na literatura atual, a gente viu que a perovskita, comparada, né? Eu fiz aqui uma porcentagem de artigos antes de 2018 para trás e de artigos para depois de 2018, introduzindo esses três termos de busca. Materiais com alta permissividade elétrica. Você tem só 24,7% dos artigos já publicados em uma base de dados que são depois de 2018. Já quando são perovskitas de alta permissividade, esse valor sobe um pouco. Ainda está mais em alta. Tem ainda, em termos de porcentagem de comparação, quase 30% do artigo total é recente, enquanto contra 25% de quando o material de elétrica é geral, não é perovskita. Já quando a gente digita supercapacitores, tem muita coisa nova. E são abordagens diferentes, abordagens principalmente com condutor num polímero, que isso tinha ficado meio parado, mas agora o pessoal está descobrindo fontes naturais, que você consegue fazer os polímeros lá. Como eu falei, não me aprofundei nisso, é muita novidade, teria que ter um tempo maior para ter esse aprofundamento, mas são outras abordagens que estão surgindo, que eu incorporarei nessa disciplina aí com o passar dos semestres. Então a gente conclui aí no final da história que a abordagem que a gente estudou ao longo da disciplina ainda é boa, porque as perovskitas misturadas com polímero ainda estão mais em alta que outros materiais Haiká, e outras abordagens para obter estão surgindo, estão sendo mais exploradas, e a gente imagina que elas serão mais promissoras. É isso, gente. Obrigado para quem ficou até o fim. Desculpa pelo tanto que eu me alonguei. Essa aula estará no YouTube, e acho que vai ser bom, porque a gente conseguiu costurar um pouco melhor aí tudo que foi discutido. Começando de estrutura, para entender porque o material é um bom dielétrico ou não, e como seria a junção ideal de dois dielétricos de classes diferentes para permitir uma aplicação de um material com baixo peso, alta flexibilidade e alta facilidade de moldagem. Tá bom? Muito obrigado aí, até mais.